Fala galera, episódio novo do Fala Papito na área. Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, tá na hora de seguir. Se inscreve no canal do YouTube, dá aquela força por lá. Se você assiste no Spotify ou em qualquer outro streaming de áudio, também vale a inscrição e marcar aquelas 5 estrelinhas que tem lá. Então, já que a gente tá aqui, vamos para mais um episódio. Vem falar, Papito! Fala, papito. Papito, fala, papito. Hoje está acontecendo a realização de um sonho para mim aqui. O Fala Papito tem uma missão muito importante. E eu estou muito feliz de fazer tudo isso acontecer. Principalmente com as pessoas que eu tenho hoje aqui na mesa, que me ajudam a fazer isso sair do papel. Mas vamos começar lá do comecinho. Muita gente fala que ser pai é natural, é instinto. Mas a verdade mesmo é que a maioria de nós foi jogada num negócio sem mapa, sem bússola, sem referência. Mas a gente cresceu vendo pai ausente ser coisa normal. Pai que pagava conta, mas não sentava no chão para brincar. Pai que dava bronca, mas não dava abraço. Pai que morava na mesma casa, mas não morava dentro da infância e do coração dos filhos. Alguns, como eu, tiveram sorte. Tiveram um pai ativo, presente, que foi na escola, deu afeto, encorajou. Mas a maioria de nós, pais, teve que aprender, talvez, no susto. E aí, quando a vida nos chama para ser pai, a gente tenta aprender no meio do caminho. Entre fraldas mal trocadas e noites mal dormidas, boletos e muitas descobertas. Só que tem um detalhe lindo nisso tudo. Quando um pai decide estar, ele não transforma a sua vida do filho. Ele transforma a dele, a da família e até a do vizinho que está lá bisbilhotando. Porque presença contagia. E por aqui, a gente pode dizer que também influencia. Hoje, a gente recebe 3 homens, 3 caras, 3 pais que decidiram viver essa paternidade para valer. E mais do que isso, compartilhar essa vivência com o mundo de alguma forma. Seja nas redes sociais, no serviço público, seja no olho a olho. Hoje, o microfone também é meu, mas é muito mais deles. E talvez depois desse papo, seja seu também, eu espero. Como eu ficaria feliz de ter outros programas e muitos outros pais para convidar para essa mesa. Que esse espaço cresça, ecoe e inspire, porque o mundo precisa de mais pais ao vivo. Eu fiquei até arrepiado aqui no meio do negócio, mas... Galera, prazer enorme ter vocês aqui. Muito obrigado por estarem presentes, por serem presentes e por toparem, como eu digo, colocar a cara para jogo, para levantar a bandeira, para militar, para fazer carrinhata, para a gente tentar influenciar. Não que queiramos ser influenciadores, mas que a gente seja mais agente de mudança e que outros pais possam se identificar com a nossa história e, de alguma forma, também poder fazer parte aqui do Fala Papito, seja num programa ou no grupo do WhatsApp. E aí eu queria apresentar meus grandes convidados. Primeiro eu queria falar de Geraldo Leles, jornalista, recifense, pai de Clarice, de 9 anos, começou a criar conteúdo sobre paternidade ainda na gravidez, porque queria registrar os cuidados com a criança pelos olhos do pai. Com o tempo, isso virou missão, mostrar
para outros homens que ser pai de verdade era sobre estar. Hoje, fala sobre rotina, educação, relação entre pai e filha e masculinidade. Mas sua principal ocupação, segundo o próprio, continua sendo uma só: cuidar do desenvolvimento da sua filha. Só a sua bio já virou um programa para mim, viu? Muito obrigado. Que é isso, rapaz. Que abertura, hein, gente? Hoje o papo promete. Tô muito feliz também, tô até emocionado, né? Com essa abertura, com essas palavras. Eu sempre gosto muito de falar sobre paternidade e como você falou, como está aí no texto, é uma missão. E eu faço isso no Instagram, faço mais ainda fora, nas conversas no dia a dia e tal. Porque, como está aí no texto, eu abri o Instagram para mostrar os cuidados. A roupinha, como é que o pai veste a roupinha, escolher uma roupa, a hora de sair e tal. Mas eu fui vendo que o público, os homens não estavam vendo, não iam ver, porque a maioria não, mas muita gente dos homens não participam disso, não fazem esse trabalho. Eu vou te interromper, porque a gente vai precisar falar sobre isso. Sim. E se tu começar a dissertar sobre... Aí vai entrar na discussão. Aí foi quando eu vi que eu tinha uma missão que era convencer os homens como era bom isso aí, como era bom fazer parte disso. E aqui do meu lado, Tiago Gomes, profissional da área comercial e pai da Laurinha, de 10 anos, que fala mais do que, meu Deus do céu. Com ela, Tiagão criou o perfil Pai e Filha Indicam. Isso. Eu confesso que eu já tinha visto vocês em muitos lugares aí, só que eu fico mais distante. Quem faz as coisas com o Maria normalmente é a Aline. Um projeto que é leve, cheio de afeto e que nasceu do desejo de viver mais tempos, gastar mais tempo junto, né? E se divertir e aí, por cima, inspirar outras famílias. Eles compartilham dicas de programas, eventos, experiências que, principalmente, fortalecem o vínculo entre pais e filhos. Mas o que tocam de verdade não são só as agendas. Principalmente Verdade. o coração das pessoas que estão acompanhando vocês. Muito mais do que conteúdo. O que eles criam juntos é memória boa, que vai virar lembrança, e é tempo de qualidade e conexão que fica para a vida toda. Certeza que Laurinha não vai esquecer tudo isso que ela tem vivido com o pai dela, que ela tanto admira, porque eu conheço Laurinha e pude conversar com ela sobre isso. Essa abertura aí é um spoiler de Dia dos Pais, né? É um spoiler pra gente, assim, porque passa tempo, só no Dia dos Pais que chega uma mensagenzinha mais carinhosa pra gente. Caramba, alguém olhou pra gente de uma forma mais carismática e tal. Porque, geralmente mãe é mãe, né? Mas aí quando o papito chegou... Não, é porque mãe é mãe o ano inteiro, pô. Assim, a estrutura é essa, né? Mãe é mãe o ano inteiro. E pai só é pai na semana dos pais. Semana dos Pais. Na semana mesmo. Semana mesmo, na semana mesmo. Você falando e eu me vendo aqui, pô, vai ser assim Dia dos Pais na escola. Nem eu é a única hora que a gente tem uma sensação de afetividade. De carinho, de né? afetividade, exatamente. Mas, Tiagão, muito obrigado pelo convite. eu que Inclusive, agradeço. conheço os irmãos de Tiago e sempre ouvi falar dele como sendo o irmão mais velho. Aí, ó, eu te entreguei aí. O irmão mais velho que eu nunca conheci. As imagens mostrarão ao contrário. E também aqui comigo, cara, grande honra também receber Rogério Moraes, um cara que já está também há muito tempo falando sobre isso, é administrador, pai da Joana, de 5 anos, e Matias, que em breve chega por aí. Isso. Além disso, cuida da mãe, de 83 anos, e posso até fazer um comentário, acabou de vir de uma consulta com ela, Isso. já conseguiu se organizar para chegar em tempo aqui. E vive pelo desafio dessa geração sanduíche, que cuida dos filhos e dos pais ao mesmo tempo. Já foi liderança na gestão pública, na primeira infância do Recife, está à frente do Instituto Pipa, depois a gente vai falar sobre isso, da rede da primeira infância de Pernambuco. É também colunista de rádio e de jornal impresso, onde fala sobre parentalidade positiva, políticas públicas e os direitos na infância. Mas ele não fala de qualquer jeito, ele fala com paixão. E ele fala com paixão também sobre outras coisas. Ele fala com paixão sobre leitura com os filhos, escuta ativa, papel coletivo na criação de uma sociedade que cuida de quem cuida.
É muita coisa, velho. Eu tô até com medo. Eu tô até com medo da. Você tá essa minha bio. A minha bio aqui, ainda bem que não tem, senão eu tava aqui, ó, zerado agora aqui, ó. Costumo dizer que homem. Ó. Ainda bem que deixasse ele por último, viu? Pra falar da Rapaz, gente depois. eu já logo brinco começando. Se for pedir uma nota pra mãe sobre minha paternidade, eu não sei se eu passo por média, não, viu? Mas, velho, muita coisa aí que de fato é uma paixão. Vamos falar sobre o que a gente gosta de fazer. Que bom. Que bom. E aí, vamos ver, né? Eu acho que um papo como esse hoje deve render. Vamos. Mas eu não quero criar expectativas. Ciúmes em algumas mulheres, deve haver, né? Ciúme. Rapaz. Outras vão incentivar mais pais assim. Rapaz, eu acho que a gente precisa saber usar isso aqui para que as pessoas entendam a importância do momento, dessa troca, dessa conexão. Sabe? Eu acho que assim, o Fala Papito tem muito disso, trocar a experiência, muito mais do que teorizar sobre alguma coisa. O certo e o errado, para mim, não existe. Existe o que cada um pensa e o que o outro pensa e a gente nem sempre precisa concordar. Né? Acho que é uma coisa que talvez seja o primeiro ponto. E aí eu acho que eu já vou começar fazendo uma pergunta que meio que inquieta a gente. Eu quero saber, quando vocês receberam a notícia da gravidez, se vocês achavam que vocês já estavam preparados para ser pai. Não, de jeito nenhum. Rapaz, assim, só caiu a ficha mesmo na hora que caiu o tampão. Pra mim. Na gravidez, principalmente na primeira gravidez, assim, eu demorei um pouco a me conectar e cair a ficha da tarefa do cuidado depois que ia ter. Então, assim, quando começou pra valer, foi que parece que deu aquele susto, né? E a ficha começou a cair, aí no parto eu participei e eu, assim, tenho medo pra caramba de ver sangue. Eu faço exame de sangue e eu tenho medo de desmaiar. Mas foi pro parto. Fui pro parto e cortei o cordão umbilical. Foram mais ou menos umas 10 horas de trabalho de parto. Comecei fazendo promessa que no primeiro ano ia subir o Morro da Conceição. Depois terminei fechando aí 18 anos prometidos para subir o morro. Já subi 5 anos, faltam 13. Tá quase lá. Foi aí que, depois daí que realmente a ficha caiu e a coisa mudou. Peraí, essa promessa veio pelo parto ou veio pelo momento do parto. Pelo momento do parto. Porque, meu velho, assim, foi um momento muito transformador para mim. Assim, eu vi que essa história de mulher, o sexo frágil, realmente é um preconceito, um paradigma que a gente criou. Porque a quantidade de força que realmente assim, a mulher tem que colocar naquela hora, e minha esposa, assim, porra. É tanto que na hora assim que nasceu, que Jonas chegou, foi na hora dentro da banheira, eu falei assim, porra, você é uma batalhadora pra minha esposa, porque foi energia pra caramba. Então, nesse processo, com medo de tudo, sem saber exatamente como é que ia ser, foi na pandemia. Minha filha nasceu dia 2 de abril de 2020, fazia 15 dias que as coisas tinham fechado. A minha foi 2 de março, um mês antes. Um mês antes. Caraca, foi a gente sozinho, só nós dois. Bom que não teve trânsito pra ir pra maternidade, mas foi... Assim, nada fora do normal, nada acima da média, mas que pra gente que talvez não é muito acostumado com isso, marinha de primeira viagem, realmente me impressionou e me marcou, e foi ali que eu acho que a coisa começou a se fortalecer. Rapaz, eu achava que estava pronto. Eu queria, né? Já estava se organizando. E aí, quando eu recebi o anúncio, minha esposa até gravou um vídeo, o celular escondido assim e tal. Aí me deu uma caixa. Tem até esse vídeo, eu vou até postar no Só Sendo Pai, reviver esse Marca dia. Fala Papito lá. Vou, com certeza. Pra gente poder ir trocando isso. E aí ela foi marcando, e eu vi a caixa assim, tem lá o teste da farmácia, o resultado do exame de sangue, e eu não conseguia decifrar nada. E aí foi quando eu parei assim, meu irmão, é sério isso e tal. Aí tá, fiquei feliz, comemorei, e isso foi de tarde. Quando chegou de noite, eu não conseguia dormir, porque eu não parava de pensar. Eu botava música na televisão para escutar, aí ela foi dormir, e eu fiquei no sofá, até tardão da noite mesmo, sem conseguir dormir, pensando nisso, achando que estava pronto. Mas quando a coisa vai acontecendo, a gravidez vai passando, você recebe a criança e tudo, você sabe que você zera tudo e você vai aprender tudo na hora, né? Porque, como você falou, não tem o que é certo, o que é o que vai funcionar na hora e é a sua experiência para fazer aquilo funcionar. Mas só uma pergunta, mas tu começou a escrever desde a gravidez. Sim. Aí mas foi o quê? Foi a partir desse... Como é que é isso?
de um medo, de uma preocupação? Como é que foi esse... Não, na como é que gravidez, surgiu a ideia de- na gravidez era o oba-oba. Não, eu quero mostrar como é aqui, bonitinho, levar pro passeio, botar a roupa, escolher Trocar uma uma roupa fralda na no loja, boneco. trocar uma fralda e tal. E aí, beleza. Mas aí, eu sou tio, né? Desde 9 anos que eu sou tio e eu ajudava a fazer essas coisas, essas tarefas com meus sobrinhos. E aí, não, isso eu já faço desde pequeno, eu vou saber fazer. Só que a criança tem suas vontades, tem seus gostos, né? Você vai vendo que também não é tão fácil assim. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal. Eu digo que eu sempre quis ser pai, mas eu adiei muito o projeto por conta da minha vida profissional. E aí... Só que chegou uma hora que eu e a Aline, a gente pensou, pô, se a gente continuar empurrando, e era assim, era minha escolha, porque não vai dar certo, a gente vai nunca ter filho. E aí, uma hora a gente ou vai ou racha, é o famoso vai ou racha. E aí, a Aline sempre tomou medicação porque ela tinha cólicas muito fortes e, tipo, quase desmaio, por exemplo, na época da faculdade. Então, ela sempre tomou medicação. Então, imaginava-se que ia demorar um pouco entre o preparar, liberar ácido fólico, não sei o quê, para poder engravidar. Liberamos em maio, engravidou em junho, em julho a gente descobriu, né? E aí... Bateu coluda. Foi. E aí... Depois tem outras coisas pra falar sobre isso. Mas o lance foi o seguinte, pô. Eu queria muito ser pai. Quando ela me contou, eu devo ter feito uma cara muito feia pra ela. Que ela fez... Você não gostou? Tá sentindo o quê agora, velho? Eu disse... Eu estou num misto entre o cara mais feliz do mundo e o cara mais preocupado do mundo. Parecia que eu tava na... Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu quando tenho muita vergonha, eu tô com medo de alguma coisa assim, eu fico me sentindo quente, assim, queimar a orelha, pescoço, essas coisas assim. Irmão, eu parecia que eu tinha recebido uma notícia drástica na minha vida, assim. E basicamente, não sei se eu vou dar conta. Essa é a pergunta que a gente faz. Não sei se eu vou dar conta. Até agora, mas agora é realidade, não tem mais ponto de correr, vai nascer, velho. E aí? Né? Aí foi nessa. Um tempo foi, só que a gravidez da gente foi, assim, um pouco diferente também, ela foi meio atípica, porque a gente morava em São Paulo naquela época, e éramos nós dois, e não tinha mais ninguém. Graças a Deus, foi uma gravidez muito tranquila, e aí isso ajudou bastante, porque não tinha tanta necessidade de intervenção. Uma vez a Aline ligou pra mim, tô passando mal, eu falei, graças a Deus, que bom, sinal que estamos grávidos, né, ainda, né? E aí foi. Mas foi muito legal, assim, mas uma coisa que eu senti, que aí, que eu não sei muito aqui, se vocês também tiveram essa percepção, era onde encontrar informação para o pai, naquele momento. Eu não. Né? Assim, eu senti muito isso. Então, eu acho que a gente terminou consumindo muito conteúdo materno, né? Assim, ó, isso aqui, ou então assistindo os filmes mais genéricos, os documentários, aquela coisa toda. Alguns livros, né? Mas não vai pegar um livro Não, e mas- olhar a parte didática. Acho que Mas para vocês que têm filho de 9, 10 anos, ainda é mais tempo ainda. Para mim e para Rogério, talvez seja 5 anos aí, já deveria ter mais coisa. E mesmo assim, ainda se hoje é pouca coisa, imagina 5, 10 anos atrás, né? Eu lembro que quando Clarice nasceu, começou a aparecer um filme ou outro aqui e tal. Mas era isso, né? Não tinha muito. Até tinha cursos e tal, que até hoje tem, mas muito voltado para a mãe, né? Para a mulher em si. E a gente ficava assim, mas qual é a minha parte nessa tarefa aí? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer? Onde é que eu posso ajudar? E aí você vai encontrando o que é que fazer. A criança está com... lá em casa a gente organizou assim. Clarice acordava de madrugada, ela dormia numa cama de campanha, num bercinho de campanha, do meu lado. Aí eu tinha a tarefa de pegar ela, levar para a mãe. Aí eu tentava ficar acordado assim, esperando ela terminar, para eu botar ela para rotar e depois botar ela de volta. E aí tinha essa logo no começo, né? Porque acordava de hora em hora. O primeiro mês sentia um atravessador, né? Sim. Não, só um atravessador. mas lá ativo para a mãe saber que ela tem alguém lá Tá com certo, ela. Perfeito. Não, mas assim, eu acho que nesse comecinho sempre o mais importante é fazer o máximo possível dentro do que é possível. Do que é possível. Porque, assim, E você se encontrando Exato. nesse meio, né? Mas eu queria só, para quem tá de fora, quer dizer, quem é de fora de Recife, só para explicar, quando o Rogério fala que sobe o morro, é para pagar promessa, porque tem o morro de Nossa Senhora da Conceição aqui em Recife. Isso. E aí é bem comum quando as promessas são feitas aqui,
que a subida do morro aconteça. Não sei se ele sobe em pé, de joelho ou de Nadando, carro. nadando. Ou de carro, Não sei como é que ele sobe, mas subir ele sobe. Andando. Pagou a promessa. Próxima... Estou pagando, são 18 anos. É o quê? No 18 dia? anos, No dia? No primeiro ano, tinha que levar ela. No dia mesmo. No dia 8 de dezembro, né? Aí, depois, eu disse que vou liberar a bichinha pra não ter que... Né, ela ter que ir 18 anos também. Começa a pagar. E aí, só é danado. E ela com um ano já tem que terminar. Os outros 17 anos sou eu sozinho e tô cumprindo. Na verdade, gosto muito de ir, é um lugar muito Vou legal. fazer o seguinte, a partir desse ano eu vou com você. Boa. Assumindo o compromisso aqui, também tô dentro da promessa de Rogério aí. 5 anos ele fez por mim, eu... E vem Matias aí, que é o segundo, Olha você aí, também pode isso aumentar mais- a promessa. Mais 18, pode ter 36, né? Então já... E a outra coisa é, qual é teu time, pô? Tu falou que... Eu tenho também derrubado, mas assim, é o soberano ainda do Nordeste. Não sabemos não, né? Ah. Hegemonia, Quer dizer que o bichinho soberania. escutava casar, desde a barriga. A bichinha estava na barriga. Eita. Falou que era pra reconhecer a voz, era pra te conhecer tudo. Eu acho que ela fala muito, que é pra não deixar tu falar. Sozinho aqui na mesa, você só queria dizer isso, mas tudo Outro bem. dia, a gente precisa marcar pra vocês escutarem a história de como eu fiz, e a mãe foi conivente, apesar de ser viúva, pra Laura nascer no dia do aniversário do esporte. Totalmente Nossa. planejado e programado. E tivemos muitos intempéries, inclusive a médica não queria fazer, mas conseguimos. Laura nasceu em 13 de maio. Dia de aniversário do esporte. Não tem como esporte. Não tem como. Se você perguntar, ela vai dizer dia de aniversário de Fátima, dia de Sabe, pronto. Princesa Isabel, o diretor de escravo, dia de aniversário. Tá, vê a diferença. Eu sempre brinquei que o meu filho seria Bento. Desde menino, desde adolescente. E a gente descobriu no dia 11 de julho, que era dia de São Bento. E que coisa, velho. E nasceu Maria, graças a Deus. Né? Assim, graças a Deus veio Maria. Maria Benta, meu bem. Veio bem dita, graças a Deus do céu. Mas é dizer que tem um negócio de 13 de maio, não do esporte, mas eu trabalhei com um cara que era da Bahia, e é 13 de maio, mês de Maria, nasceu Vitória, freguês de Bahia. Eu nunca vou esquecer isso, velho, porque eu me toda vez falava isso. E eu sabia porque era 13 de maio, era Nossa Senhora, e também era o aniversário do esporte. A gente brinca assim, quer ter um filho que dia, pergunte-nos como, imitando a Herbalife, porque deu certinho. A mãe fez uma tabelinha e deu certinho. Impressionante. Pronto. A gente teve que fazer até indução do parto por causa de diabetes gestacional, essas coisas tudo, mas foi bem legal. Mas então, aí o Rogério disse que se sentiu pai quando caiu o tampão. Isso. E quando já estava aqui no período da pandemia, a Joana nasceu dia 2 de abril, quando caiu o tampão, na verdade, minha esposa abriu a porta do banheiro e falou: Rogério já estava em pé e pronto para ir para a maternidade. E aí, assim, não sei explicar por que eu tive uma trava, talvez não me conectei tanto durante a gestação, mas é algo que eu não sentia tanto. E a partir daquele momento, eu vi que a coisa também dependia de mim. Então, chegar rápido na maternidade, apoiar lá até chegar ao trabalho de parto, e de todo o trabalho de parto, porque assim, eu pude entrar, né, na sala, estava bem limitado, pude entrar uma pessoa, exato, e aí fiquei dando força, apoiando, muita posição, vai para um lado, vai para o outro, e assim, já engatando aí rapidamente uma segunda história, durante a pandemia o protocolo era passar só um dia, né, então a gente passou um dia e já foi liberado para casa. Quando a gente chegou em casa, no segundo dia de vida de Joana, a Joana teve um sangramento bem, assim, diferente do padrão, mais grosso. Aí a gente mandou pro pediatra e disse: bicho, vai na emergência. Eu sou totalmente contra ir nesse momento de pandemia, mas nesse caso aí, isso aí, pelo que eu tô vendo, é falta de vitamina K. Cada 10% das crianças precisam de uma segunda, terceira, quarta ou quinta dose. Porque tem uma que é padrão, né? Isso, todo mundo recebe. Na hora que nasceu ali, o cara já limpou, deu, tu nem vê. Muitas vezes o cara nem sabe que recebeu. E 10% não é algo incomum, precisa de mais de uma dose. Aí a gente, em plena pandemia, volta para a emergência pediátrica, fura a bichinha, e aí, dá a dose, e aí tá beleza, tá liberado e pode voltar. Só que aí quando fez o exame, deu icterícia. Aí a gente ficou internado mais 2 dias, e ali revezando, ela recebendo a luz, aí eu botava ela, deitava com ela, às vezes enfim, minha esposa, a gente trocando aí. E assim, foi massa porque também uniu muita gente. E eu pude entrar aí, fazer parte e me conectar com essas tarefas do cuidado. Rogério, mas eu acho uma coisa bem interessante nesse ponto aí, e eu vou te fazer uma segunda pergunta, e eu imagino que a resposta não vai ser a mesma. Quando recebeu a notícia de Matias,
Cara, foi. Como foi? Qual é a sensação de... Mudou alguma coisa no... Até agora são 29 semanas, né? É, isso. Nessas 29 semanas, é diferente da outra? Foi diferente também pelo contexto. Antes de Matias, no final do ano passado, no começo do segundo semestre, a gente engravidou e a gente perdeu. Teve uma perda gestacional. Né? Logo no comecinho. A gente fez a primeira ultra lá e o coração bateu. Para mim, o coração bateu, tá valendo. A minha posição filosófica. E aí, uma semana depois, a gente repetiu, porque estava ainda algumas coisas indefinidas, talvez a médica já suspeitando de alguma coisa. E aí foi uma semana depois, o coração tinha parado de bater. Então a gente sentiu pra caramba, minha esposa sentiu muito. A gente tinha uma viagem marcada e ela teve que fazer a minha, né, a retirada. Então foi doloroso pra caramba. Aí a gente continuou lá, até passou um tempo meio de resguardo, respeitando um pouco aí o processo, principalmente da minha esposa, dela e tal. Mas aí logo que se reabriu, mais ou menos feito que você estava contando aí, foi rápido, então engravidou novamente. Então quando veio a notícia de Matias, quando ela me disse, eu lembro, quando ela disse, a resposta que eu disse, eu sou muito pragmática, eu disse, vamos com calma. Aí ela ficou arretada. Como assim, vamos com calma? Eu tô grávida. Outro ser humano tá aqui, tô feliz pra caramba, não sei o quê. Não, eu tô junto pra dividir tudo, mas você me conhece, eu sou um cara que eu só comemoro quando tá concluído, quando tá tudo certo, quando tá Tem que ter passado 1% da linha. Exato. É gol. Exato. É porque o time Boa, dele boa, também. boa. O time dele ajudou a formar ele assim. Eu sou um pouco mais sofredor, mas com orgulho. Qual que é o time do... Sou viúvo. Eu também sou viúvo. Oxê. Vamos embora, tá, por favor. Tricolor. Tá bom. Mas tem que ter essa conversa, né? Num papo não como esse, pode, tem que falar, Mas, velho, foi difícil pelo contexto, assim. Pelo tudo isso que a gente tinha passado, e aí, assim... Mas a sensação de ser pai, dessa vez, foi antes do tampão. Fui. Porque agora tu já se sente muito mais pai de Matias do que tu sentia antes. Total, ainda tinha outra coisa, porque, assim, se vier outra menina, beleza, mas eu queria ter a experiência de ser pai de menino também. Aí, quando veio o teste, que foi menino, aí fiquei feliz pra caramba. E aí, eu acho que realmente a primeira experiência de paternidade muda completamente. Depois de ser marido de primeira viagem, a gente muda essa postura, eu tô muito mais envolvido, é muito diferente. Dois grandes dilemas, né, Dé? Ama mais qual? A pergunta que existe menino em tudo e fica aquela loucura e quer ser pai de menino e de menina. E aí o cara fica... Eu queria menino, né? Depois tive menina, eu sou cara menina. Aí fica essa loucura. Eu também. Ser pai de Eu menino sempre é falei massa. de ser... Todo mundo é menino. Todo mundo aqui. Olha só. Vai chegar aí. Mas e tu sentiu pai quando? Em que momento? Foi o quê? No anúncio, durante a gravidez, quando caiu o tampão, quando viu nascer, quando pegou nos braços, depois que chorou, na primeira noite mal Quando dormida. começaram as dificuldades. Começaram as dificuldades, meu amigo. Aí eu falei, eu sou pai agora, velho. Antes era tudo festa. Quando chegou o primeiro boleto. Antes era tudo festa. Inclusive, a gente fez uma festa no hospital, meu amigo. Vai Eu ser também. carrega. Também. Mas embora. Vamos embora, né? Peguei uma caravana pra Com cachaça e tudo, né? Não, Tem mais de 50 pessoas dentro do hospital. nessa faixa aí. Mas e tu? Rapaz, inclusive era uma coisa que eu ia perguntar a vocês, a sensação, porque foi nesse momento que eu me senti pai, assim, foi quando eu peguei ela no colo. Não na hora que saiu da sala de parto, como estava a maior festa lá, amigos, família, tudo. Então o corredor estava lotado. E aí era oba-oba, muita gente leva para tirar foto lá no berçário e tal. E aí, daquela festa toda, mas quando foi no outro Adrenalina dia, alta. no Quando você outro ficou dia, só. ficou nós três no quarto lá. Que ela acordou, eu peguei, meu irmão, agora eu estou aqui, tá lembrado daquela... Eu tive um papo com ela, tá lembrado daquele dia, desse tempo todo que a gente tava conversando, aquela voz na barriga, agora é a gente aqui. Agora a gente tá se vendo, né? Antes tinha uma coisa no meio, né? Que não deixava a gente se ver. Tipo, amor é cega, né? É quase isso. Né? Exatamente, só que você já tá amando, né? Já tá amando cegamente, inclusive. Exatamente, Aí foi nessa hora que eu disse, meu irmão, é agora, né? Agora é pra valer. Agora o jogo tá valendo. E aí eu queria saber de vocês, já que tu como o condutor vai falar também, eu queria fazer essa pergunta pra vocês aqui. Como é que foi esse momento, esse primeiro encontro de vocês? Ó, primeiro acho que eu vou comentar o lance de quando eu me senti pai. Eu acho que eu já tinha uma vontade tão grande de ser pai que eu, teoricamente, durante a gravidez, eu já me achava pai, tá?
Eu sei que não é o normal, não é o que todo mundo pensa, e acho que isso também é uma coisa que vai variar de formação, até de entendimento da vida. Eu não acho que existe o certo e o errado disso aí. Mas, de fato, eu me senti pai na hora. Eu fui parto normal também. Na hora que eu via a cabeça dela vindo e voltava, bicho, dava um desespero. Que eu pegava no cabelinho assim e saía da minha mão. E falei, porra, velho, e agora foi, velho, agora foi. Tanto é que, quando terminou o parto, velho, o pediatra fez: quem pariu foi tu, foi a Aline, velho. Porque eu tava morto, chorando, e foi cansativo pra caramba, mas assim, porque a gente passou, sei lá, de parto, mais de 10 horas, assim, tipo, de quando a gente começou o protocolo, mas assim, desde que tirou a bolsa e começaram as contrações, foram 16 horas, então foi muito pesado. Não, eu também. Mas foi cansativo. Até 7 horas da manhã. Mas aí, tua pergunta foi qual era, porque eu esqueci. Como foi o primeiro encontro, né, de vocês com a cria? Então, aí Maria acordou, nasceu super acordada, mal chorou, super bem, o olhão aberto. A foto que eu tenho com ela, a primeira foto que eu tenho com ela, tá com o olhão assim pra cima. Foi de boa, ficou lá. Teve um monte de gente também, naquela época podia, não sei se hoje pode mais, mas podia. Tinha até o cachimbo que o avô de Aline fez, que é aquela mistura de cachaça com mel, não sei o que. Cachimbada. O cachimbo lá, tá danado, agora lascou. Eu vou orgulho dessa menina se tu conhece cachimbo. E aí, mas velho, aí ela foi ficando cansada, terminou cochilando. Um anjinho quando tava todo mundo lá. Irmão, todo mundo foi embora, apagou a luz, ela começou a chorar. Cadê o Ela povo? deu um desespero, que eu não sei, Aline, o que é que a gente faz agora, velho? Aline, eu não sei. Bota no peito, e não pegava o peito. Aí eu, enfermeira, chega pra cá, a enfermeira vinha. Aí depois aquele negócio. Tá dormindo muito, tem que acordar. Como é que acorda? Faz costinha no pé, mexe na orelha, não sei o quê. Disse, irmão, ninguém. Por que ela não explicou isso antes, velho? Deixa eu perder tudo na tora lá. Não perguntar na hora. Eu lembro muito disso também, no primeiro dia. Na hora lá do hospital, a gente chamando muito a enfermeira, ó, e aí agora? O que a gente faz agora? Eu fiquei, como é que vai ser depois, bicho? Eu sempre comentei isso, que quando eu vi a enfermeira uma hora assim, ela começou a mexer em marear, aí ela levantou as perninhas não era muito maior do que isso aqui não, né? Porque quando nasce bem pequenininha, as perninhas pequenininhas, abriu a fralda, eu falei, pô, a senhora vai fazer o que aí? Ela fez, trocar a fralda, porque ela fez cocô, mecônio, né? Aí eu disse, eu vou fazer. Ela fez, você sabe? Eu falei, não. Ela fez, e como é que você vai fazer? Eu falei, você vai me ensinar. Porque se você não me ensinar, quem é que vai me ensinar? Como é que eu vou aprender? Aí ela olhou pra mim assim e fez, nenhum pai nunca pediu isso aqui, sabe? Esse negócio meio... Eu disse, mas vai começar a pedir, eu tenho certeza que vai. Aí é engraçado, tem foto minha trocando o primeiro cocô de Maria. Aí eu fiquei, pronto, meu quadro aqui, eu vou trazer uma foto dessa pra cá. Eu nem sei, velho, mas do jeito que tinha gente lá no dia, velho, deve ter um monte de celular aquelas fotos. Mas foi legal. Mas aí, quando tu pegasse no colo, só tu e ela ali, sem as irmão. mãos conversando e tal. Bicho, Teve esse momento, se isso marcou também, porque às vezes são tantas... o momento Tu já pegasse na massa também, eu já né? entendi, o momento, mas assim, esse momento que tu me pergunta foi muito mais no parto em si, na hora de receber no colo, de ser o primeiro a pegar o corte, né, do cordão umbilical, aquele primeiro contato ali, falar algumas coisas que você nunca pensou na vida e que tá lá, que você fala, depois você assiste um vídeo e fala, meu Deus, eu falei isso pra ela, e que faz tanta conexão com o que a gente vive hoje, sabe? Então, acho que esse momento foi o momento disso, né, desse primeiro contato, dessa conversa no pé do ouvido, acho que foi ainda na sala, lá na expectativa de ir pro quarto, sabe? E para falar um pouco de ciência, que é um pouco da área que eu gosto, tem estudo que comprova que o homem que participa do parto participa mais dos cuidados ao longo da vida toda. O parto é marcante pro cara se envolver. Não que é uma regra que o cara não participe depois não se envolve, mas aumenta consideravelmente. E isso tem a ver com política pública, que às vezes o homem não é liberado para ir pro dia do parto, né? Não, se você for para vários hospitais públicos que a gente tem hoje aqui, vai ter 10 mães numa sala e um monte de gente para parir ela, mas não tem ninguém do lado dela, né? Ela tá sozinha muitas vezes. A maioria das vezes. E quando a gente vai para o interior, eu estou trabalhando hoje com o governo e a gente acompanha muito essa questão da saúde no interior. Tem relatos de por não ter maternidade na cidade, a mãe tem que vir para a capital ou para uma cidade polo e sem o acompanhante.
sem o pai, porque o pai já não é presente em muitos casos, mas sem ter direito a trazer uma rede de apoio, porque está justamente distante, a pessoa também tem que se ausentar do trabalho, enfim, a dificuldade. Né? A gente tem que brigar por isso. Eu vou juntar aqui 2 perguntas em uma só. Eu queria saber de vocês, assim, na vida de vocês, o que mais mudou com a chegada do filho e se isso tem a ver com essa vontade de falar sobre. Talvez para Gera já falava sobre antes, mas assim, isso mudou alguma coisa, continuou, mudou a forma de fazer. Com o Thiago, aconteceu mais tarde, porque foi quando a Laurinha foi crescendo. Como é que é isso? O que é que vocês acham que a chegada dos filhos, primeiro, o que é que muda na vida da gente? E depois, como é que isso influencia na gente, nessa vontade de querer falar sobre, de colocar isso como missão, profissão, propósito? Rapaz, acho que o que mais mudou é muito complicado dizer o que mais mudou. E muda tudo, cara. Muda tudo. Acho que a palavra principal é prioridade. Você começa a entender que ali é prioridade. Tudo muda. À medida que você bota como prioridade, tudo muda. Muda tudo. Muda toda a sua rotina, muda tudo o que você fazia, o que você gostava. Você tem que abrir mão, tem que ceder. E aí, cara, é a mudança geral. Começa mudando seus horários. Né? Seus horários já não são mais seus. Você tenta manter ainda o trabalho como sua prioridade, porque tem que fomentar a casa também, ajudar a fomentar a casa. Porém, toda a brecha que você tem, todo espaço que você consegue ter, você volta para o seu filho, para sua filha. Você começa a olhar que realmente era prioridade. Então você muda o horário, depois você muda a questão financeira. Então você começa a tratar o seu dinheiro como dela. Isso é bem, eu acho bem forte isso aí, né? Você deixa de comprar algo para você para comprar para ela. Você deixa de comer para dar comer a ela. E não por falta de comida, mas se você tiver que escolher, eu dou para ela primeiro, eu dou para mim, né? Eu me dou esse lazer, não, primeiro para ela. Então acaba que mudando tudo. No meu caso, mudou completamente. Então Laura foi e sempre será a minha prioridade. E eu até converso muito com ela sobre isso. A gente fala sobre isso, a minha velhice, se eu chegar lá, como é que vai ser. Eu gostaria muito que ela me tratasse também, né, com a reciprocidade, quando eu não puder mais fazer isso por ela. Então, escolher o que é que muda é bem complicado. Muda tudo. Muda tudo. Muda pra caramba. É difícil mesmo. É uma pergunta simples, mas às vezes difícil de tentar concatenar aí no raciocínio. Assim. Primeiro, eu era de uma área teórica, né, já trabalhando na área de educação infantil, primeira infância, política para criança, né? E a primeira coisa é que eu comecei a ter aquela vivência na prática. Então, muita coisa que eu tinha lido nos livros, não tem curso, né? Mas tinha uma coisa ou outra lá científica no livro, mas muita coisa que eu li assim, cara, na realidade é diferente pra caramba, bicho. Então, até alguns desses cursos que existem, meu irmão, aqui em casa não dá muito para aplicar essa educação muito positiva, não. Porque, assim, na minha experiência com o Joana, minha esposa é mais dura, é mais braba, na linguagem aqui do Nordeste. E minha filha assim, ela demanda autoridade. A bicha tem uma personalidade forte, uma ariana forte. E eu era, né, mais permissivo. E eu tive que me transformar, porque eu percebi e aprendi também, né? A gente acha que vai ensinar e aprende muito mais, que precisava de autoridade e que aquilo era importante para a Joana. Então, até aqui a personalidade eu tive que adaptar um pouco e me alinhar com minha dupla, que é a minha esposa. E para mim essa dupla é muito importante. Tem muita coisa que eu não faço que ela faz bem melhor. Então, assim, a gente, nesse sentido, se completou bastante. E do ponto de vista de vida, assim, de perspectiva de vida, assim, mais ou menos nessa linha que o Thiago falou. Eu não tinha casa própria, era alugado, e achava que era o melhor tipo de uso dos meus recursos. Se tivesse algum recurso guardado, era melhor guardar e manter só alugado. E quando minha filha nasceu, eu decidi mudar tudo e comprar casa própria. Realmente mudando completamente aí a perspectiva de vida. E hoje, assim, se antes eu tinha medo de morrer, agora eu tenho medo de minha filha morrer muito mais do que eu. O Rogério fala em personalidade e eu emendo até com linguagem, né? Tem que mudar até a nossa linguagem, né? Verdade. Eu lembro que eu abri a janela assim, quando o time adversário com uma eu gritava aquele chupa bem grandão, né? Depois que na hora da escola, como é que o cara faz isso? Então você baixa o volume da televisão, baixa do som, diminui a quantidade de fluxo em casa. Então, por um grande momento, enquanto ela é muito pequena, você muda tudo. Você faz uma revisão nos procedimentos operacionais todos que você tinha até aquele momento, né? Eu sempre brinco que eu digo assim, a mãe, quando ela engravida e tem filho e tudo aquilo ali, cara, muda muita coisa pra mulher. É assim, muda hormônio, muda corpo, muda cabeça, muda... Cara,
ela sofre muita mudança. Pra gente é só uma chavinha que vira, porque não muda nada assim. E a gente fica na expectativa, né? Eu perguntava, e aí, tem alguma coisa aí mesmo? No começo, né? A barriga não tava crescendo ainda. Rapaz, tem alguma coisa aí mesmo? Faz aí mesmo e tal. Porque é isso que você falou, a gente não sente, né? No nosso corpo. Não tem esse reflexo. Eu brinco assim, eu acho que talvez o máximo de proximidade que eu tive da maternidade foi uma vez que eu fui para um curso desse de pai e mãe, com Dani aqui em Recife, e me deram um choque na barriga que eu senti contração. Meu irmão, cada choque, velho. Qual era o objetivo? Fazer com que o pai sofresse, pô, pra poder saber o que a mãe sofria na contração, pô. Era somente isso. Eu dizia, meu, pra que isso, velho? Não tem necessidade dessa brincadeira, não. Mas assim, é uma besteira, mas era uma pincelada de tudo que a mãe passava para que a criança nascesse. E era mais uma forma de dizer assim, acorda, velho, pô, vamos fazer alguma coisa. Né? Isso que nos falaram do dia a dia. Tem duas coisas que eu queria acrescentar também. É a agenda, né? Muda os procedimentos e tudo, e a sua programação também do fim de semana, do dia a dia. A turma chama para sair, não dá não, porque tem que levar a criança, não dá para levar a criança nesse lugar aí, ou tem que voltar cedo porque não está menina para dormir. Enfim, você já bota a menina na sua agenda aí também. Agora ela já está com 9 anos, já consegue ter uma flexibilidade, já deixa para dormir na casa de uma amiga, na casa da avó, né? Quando você falou em avó, velho, muda até a forma de a gente tem que se relacionar. Quem entra a sogra, entra a sua mãe, entra a sogra, o pai, entra a irmã, entra a sogra. irmão. Tem vezes que é cobra. A minha veio do zoológico, mas eu gosto dela, inclusive. Tem um instituto lá em São Paulo que cuida muito bem dela. Ela está em São Paulo, inclusive, hoje. Butantan, por favor. Um beijo. Um beijo, minha sogra. Um beijo pra minha sogra também. Um beijo, minha sogra. É Petrolina, A minha sogra é do Piauí. Também me ajuda muito. A minha é do Butantan, ela veio de lá. Então é muita gente querendo ajudar, muita gente querendo ensinar e ao mesmo tempo atrapalha. Você tem que começar a entender como se relacionar para não afastar, né? Você tem que ficar naquele. Isso. E às vezes entra como não magoar. Eu também passei por isso, Thiago. No começo a galera cuidando, não, deixa que eu cuidar também, velho. Eu quero. E você sem filho lá, magoei, sem querer e tal, tchau, fecha a porta, vai embora, cada um sua casa. E com filho, como é que você faz? Como é que você faz pra tirar de perto? Exatamente. E às vezes você até. Você tem nada a ver com isso. Os avós querem, estão na ânsia ali, na euforia, né, de brincar, de conviver com a criança e tal, e você até controlar um pouco, segura aí, pô, quero andar de cueca em casa também, né, vamos dar um jeito aqui pra gente conviver aqui, assim, como você falou, conduzir isso dentro do seu ambiente, da sua casa, para manter essa harmonia. E outra coisa que eu queria registrar, que o Rogério falou, da sua postura, né? Tem uma brincadeira, tem uma figurinha no WhatsApp, que eu tenho, os primeiros 40 anos da infância do homem são mais difíceis, porque para dizer que o homem gosta muito de brincar, essa questão... E aí essa hora que você pensa, amadurecer, muitas vezes a mulher tá lá tomando as decisões de fazer feira, de fazer as decisões do dia a dia mesmo, e você tem que dividir aqui, porque senão vai ficar cuidando de 2 crianças, né? Você tem que ter essa virada de chave para... Deco perguntou assim pra gente também, né? O que é que motiva vocês a falarem sobre paternidade? Eu acho que cada um do seu jeito, mas eu acho que o mais motivo é o amor que a gente sente, né? A vivência que a gente tem, porque eu acho que todos nós 4 aqui, cada um tem a sua forma. Uhum. Como você falou, não tem certo, não tem errado. Mas você olhar, por exemplo, a minha tá com 10, e você dizer assim, ela chegou aos 10 anos, já é uma missão cumprida. E aí quando chegar em 11, 12, então essa missão e esse amor, motivo falar. E aí certo que eu perguntar a cada um que tem dica aqui. E qual foi o start para começar a criar esses conteúdos com a Laurinha? A gente vivia muito junto já, porque a mãe, quando engravidou, ela decidiu mudar de carreira. Ela era fisioterapeuta e partiu para fazer medicina, e aí ela entrou para fazer 2 residências, e aí a gente começou a ficar muito tempo junto. A família dela, da minha sogra e meu sogro, são de Petrolina. Então a gente começou a ficar muito tempo junto, eu e Laura. Muito tempo junto, muito mesmo. Então, de A a Z, hoje eu só não consigo fazer, até os 10 anos, não consigo fazer penteado. Então, quem quiser aí ajudar em penteado, eu não consigo fazer penteado. O resto, eu faço. Aí, qual penteado? Qualquer penteado. Peraí. Qualquer penteado. Vamos fazer um curso. Botar uma liguinha. Vamos montar um curso de penteado. A gente vai... Sério. E aí, ela me pedia fazer conteúdo, Laura já maiorzinha me pedia fazer conteúdo no YouTube, e aí a gente disse, não, filho, a gente vive muito junto. E para ter conteúdo mais curto, mais dinâmico e ao mesmo tempo leve, vamos pro Instagram e a gente começou a fazer conteúdo. Agora, nosso conteúdo ainda não é de falar da paternidade, mas dica demais a gente tem também, tem muita dica aí, né? Você falou assim, você falava na barriga da sua esposa para ela ouvir a voz? Não, eu pegava a Laura, quando eu chegava no trabalho, colocava na minha barriga.
todos os dias. A mãe fazia, ela está dormindo, eu digo, ela que lute. Porque ela vai pra minha barriga. Ela vai vir pra minha barriga. Aí, Passou 9 meses a sua, todos os tem uma dias, noção. ela ficava em cima do meu peito, eu assistia qualquer jornal, televisão, série que fosse ela no meu peito, pra sentir minha respiração. Isso Pra dar um desligue importante. Eu acho que não é super importante, pô. Isso aí. Acho que assim, é aquele lance de. E muita gente tem medo de tomar banho com o bebê, né? Cara, quando eu soube que podia, eu comecei a tomar todos os banhos, velho. Assim. Pra ter ideia, eu botei aquele negócio de saboneteira de restaurante, de banheiro. Pra apertar assim, dispenser. Dentro do box, pra poder segurar ela aqui, já fazer aqui, já. Era um negócio, era ninja, velho, o negócio aqui. Temos muitas dicas Mas interessantes. eu acho que é isso, assim, veja, mas é que você talvez não fale de paternidade diretamente, mas você Vive a vive a paternidade ali com a Aurinha e isso muitas vezes é até mais fácil de que as pessoas assistam do que assistir um conteúdo mais denso, com mais informação. Se inspirem, né? Se inspirem. Exato, Tá mais é junto. super importante. Tá. E aí, Gera, tu começou a escrever desde a barriga e continua fazendo, já teve outros projetos. Conta pra gente. Já na barriga, né, que o negócio que eu comecei a falar lá no começo, que eu tive que virar a chave justamente porque a gente foi ver que o público-alvo que era o pai, não estava consumindo conteúdo porque a questão da vivência e tal, da paternidade, que ainda era muito, melhorou bastante, mas ainda era muito pequeno, muito pouca mesmo e tal. E aí mudou a chave do conteúdo para justamente produzir conteúdo para estimular os homens a vivenciar a paternidade. Como isso é bom, é trabalhoso pra caramba, dá um trabalho, às vezes dá vontade do cara desistir, até de falar também de paternidade, porque você fala um negócio bonito no Instagram, quando chega em casa, aí você escuta uma malcriação, a questão da disciplina positiva, você já não consegue mais aplicar e tal. Meu irmão, tá fazendo tudo errado, cara. Não quero falar mais disso não, porque eu falo no Instagram de uma coisa, em casa eu não consigo aplicar, porque a criança vai me desafiando, né, no dia a dia. E aí, justamente, mostrar a parte boa, que é trabalhosa, mas que é gratificante. E como você falou no começo, que é bom para você, é bom para a criança, é bom para a mãe, para todo mundo, para a gente dividir essas responsabilidades. Uma coisa que eu fiz assim, eu parei de ver views, eu até falei para o Thiago um negócio sobre esse dia, views e likes. Para mim não importa, é tá bom. Mas é engraçado porque se você fizer o mesmo conteúdo que uma mãe, a mãe vai ter muito mais engajamento e visualizações, likes, comentários, todo engajamento de forma geral. Porque as mães se envolvem com as mães. Mas os pais não se envolvem com os pais. Né? E essa foi um dos grandes dilemas da gente aqui, porque a gente discutia, eu com o Eduardo na época, que se qualquer mãe, uma tropeça na outra, fala, eita filho, como é que tá? Na escola, não sei o quê. Mas se os pais se encontram, cara, vai falar do futebol, vai falar do basquete, do NFL, do trabalho. Você fala do filho, aquele comentário, fulano tá grande. Tá. É uma moça, tá um rapaz. Pergunta Tá crescendo, né? Tá crescendo, tá dando um trabalho. Aí parou. Aí eu comecei a fazer uns testes, né? Quando eu começava a sair com a galera, eu começava a provocar a temática, assim, da paternidade com meus amigos, né? E aí a galera começava a entrar na conversa. Aí eu disse, isso vai dar jogo, velho. Já teve vezes de ir pra reunião eu participo do LEAD, e eu fui pro LEAD e eu fui o primeiro a falar, vamos dizer assim, né? Esse dia. Tu tava nesse dia, vai? Foi sobre inteligência artificial. Não, esse dia foi o dia que me botaram na fogueira, né? Que eu tive que me mandaram perguntar um negócio pro cara, né? Esse aí foi Marco Dedé, esse dia foi foda, velho. Me botaram na fogueira do caralho, nesse programa aí, nesse evento. Foi outro dia, claro, mas foi um almoço. E aí, tinha uma mesa com 8 pessoas, e aí, quando alguém me perguntou, fez, e tu, faz o quê? Eu disse, eu vim representando meu estúdio de podcast, mas eu sou pai. Aí a galera, pai? Irmão, o almoço inteiro foi sobre isso, velho. Ninguém falou mais nada dos outros. Pra poder assim, porque assim, é um negócio que a galera não está acostumado, preparado pra falar. Como assim, tu é pai? E toca num... Então sinto, pai, e aí? E toca assim, de uma forma que muita gente nunca chegou a conversar sobre isso dessa forma. Às vezes, Thiago, nem precisa ir tão profundo, mas falar sobre a paternidade
como a maioria da galera tem ou teve uma paternidade muito ausente ou aquém da que ela gostaria, as pessoas quando começam a olhar para dentro e refletir, bicho, já teve gente que eu nem sabia o nome e começou a chorar comigo na mesa. Isso, eu nunca falei sobre isso na minha vida. Então, assim, é um negócio muito, é muito potente, porque eu acho assim, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa dar mais voz. É por isso que vocês estão aqui hoje comigo. Nossa. Para poder fazer esse negócio A girar. gente tem a mania de. A mania não sei se é mania, mas a gente tem a tendência a reproduzir, né, as coisas. Até na criação mesmo, no dia a dia, tem algumas situações que eu fico pensando, como é que meu pai faria nessa situação? Como é que minha mãe faria? Aí eu penso, não é desse jeito que eu quero fazer, né? É outro tempo, é outra situação, mas aí eu acho que nessa questão de reprisar os comportamentos dos nossos pais, acho que às vezes até o cara fica assim, não, meu pai sempre foi um pai daquele jeito, eu vou seguir, né? Isso quando o pai é presente e tal, quando o cara acha que tá normal. E aí quer reproduzir aquela situação, já não é porque quer, mas já tá reproduzindo aquela situação ali de, não, paternidade é isso, pô, é você pagar a conta e ver o menino crescendo e ver que tá tudo bem Prover, dentro de procriar e casa. proteger. É manter a casa ali, No geral, assim, não só paternidade, pelo menos no meu meio com meus amigos, eu acho que a gente fala muito pouco sobre sentimento, né? Assim, a gente tem muitos amigos, às vezes, que entra num processo de ansiedade, entra num processo de depressão, tá com uma bronca no trabalho, num ambiente ruim. Velho, o cara fica calado. Aí é que a gente vê que tem alguma coisa, e se o cara é próximo, ela acha, bicho, o que é que tá acontecendo contigo? Aí talvez tenha uma troca ou não. Mas Se deixar perceber, né? Porque Exato. muita gente às vezes se blinda para que nem as pessoas percebam, né? Fica descontraído ali e tá por dentro da... Mas e tu, Rogério? Tu entrou nesse mundo da infância em que momento da tua vida? Velho, assim, eu entrei na educação, trabalhava na área de gestão, no privado, e aí eu conhecia o filho do primeiro secretário de educação da gestão anterior aqui em Recife, e aí disse, ó, bicho, meu pai é da área de educação, foi reitor de universidade, conhece muito, mas precisa de alguém de gestão para ajudar aqui em planejamento e fazer sei lá, um diagnóstico. E aí fui para passar um tempo, não queria fechar minha consultoria, minha empresa, fui para passar um tempo e passei 8 anos. E aí foram 7 anos como secretário executivo de educação aqui no município de Recife, e depois, no último ano, mais um ano, passei 8 anos na gestão pública como secretário executivo de primeira infância. E assim, a gente estava falando aqui de conteúdo, eu vou contar uma coisa que a gente conta em podcast, né? Inclusive na época na gestão não podíamos comentar isso. Mas tinha uma setorista, a última setorista de educação aqui dos 3 jornais de grande circulação de Recife, que era a Margarida Azevedo, que toda quinta-feira publicava uma coluna, e ela jornalista conhece, que, meu velho, incomodava muito a gente na gestão pública, porque vinha crítica ali, descendo pau, e a gente tinha que responder, e incomodava muito pra gente responder, mas era um trabalho super importante. Aliás, eu acho que é uma das funções do jornalismo sério. O que ela escrevia era verdade, né? E aí, já no finalzinho da gestão, Margarida deixou de fazer essa coluna saiu da programação do jornal, e eu fiquei, caraca, velho, a gente diz que educação, minha infância é prioridade, nenhum dos 3 jornais daqui dedica uma página ao assunto. Como é que a população vai conhecer mais do assunto, vai saber o que está dando certo, o que está dando errado, para poder criticar e cobrar. E aí, assim que eu saí, eu apresentei a um dos jornais aqui, um desses 3 jornais, uma proposta, um projeto de uma coluna para dar espaço para isso, para escrever sobre isso. Sempre gostei de escrever, foi daí que surgiu o Papo de Primeiro, né, que tem digital, e a cada 15 dias sai aí um texto, e hoje é texto, uma coluna, algumas notinhas no jornal aqui da cidade. Pode falar, como é que sai? Posso falar? É na Folha de Pernambuco. E eu acho que vale a pena assim, destacar mesmo, porque na hora que eu apresentei, né, o projeto, toparam na hora. E é uma forma do cara dizer, pô, como eles estão priorizando o tema. Então, todas quintas-feiras de 15 dias, sai a coluna do Papo de Primeira no jornal físico, na Folha, que eu acho que o único agora que é físico, né? Eu gosto. Inclusive, é uma das coisas que me marca com referência à paternidade. Eu lembro lendo o jornal junto com meu pai, era uma das rotinas que mais me marcou. Chegava no jornal, na época era Diário de Pernambuco, ele pegava
parte de esporte, aí pegava PV, mas ficava esperando ele largar esporte pra ler, porque eu queria ler era a parte de esporte mesmo. Então isso me marcou e até hoje eu gosto de jornal físico. Folha, se quiser fazer semanal, tô dentro. Não, velho, mas o espaço está super aberto. Não é um espaço exclusivo. Na hora que eu quiser fazer um artigo para publicar no Papo, qualquer um dos três aí, tá super aberto. Obrigado. Show, boa. Deve estar no caminho certo, né? Quando No caminho certo. Com certeza. eu tô me transformando em comunicador. E tá indo muito bem, viu? Rapaz, é um sufoco tão transformando grande, é um ainda. sufoco tão grande que Rapaz. passa aqui. Mas é bom, mas é bom. Sou muito feliz com o que eu faço hoje. Muito feliz. Muito mais do que eu era quando eu tinha o status profissional do corporativo. Nem se compara, porque hoje eu vivo pelo propósito, eu vivo pelo planejamento sucessório que eu buscava antes. Vamos lá. Eu queria continuar perguntando, aí eu vou trazer um outro lado. Em algum momento, vocês já se sentiram julgados por fazerem o que vocês fazem hoje? Por outros pais, ou por alguma mãe, ou por uma sociedade de forma geral? Vocês têm essa sensação de julgamento? Eu já tive a sensação de escantear Laura. E machuca, né? Magoa, mesmo que você não tenha certeza, você sente. Mas o quê? Em que ambiente? E com o rol de amizade dela mesmo, entendeu? De escola e tal. É como se a pessoa quisesse fazer aquilo para aparecer. E não de fato para passar um conhecimento, para passar um conteúdo bacana. E a gente que trabalha com Instagram, redes sociais, né, trabalha muito, cara. Para poder gerar um conteúdo bacana, trabalha muito. E a galera acha que é sentar, comer, conteúdo de restaurante, brincar. E aí, em alguns momentos, quando você... E isso tem, eu acho que tem a ver também, eu acho que você pensa assim, eu estou no caminho certo, porque também quando incomoda, você... Né, eu trago isso da filosofia de trabalho, né, da minha área lá, e essa coisa quando incomoda, eu falo até para os colaboradores, cara, quando alguém começa a reclamar muito de você crescendo, é porque realmente você está crescendo. Então, siga em frente, né, não seja arrogante, mas siga em frente. Então, eu já senti algumas vezes alguns preconceitos com a Laura. Como quisesse aparecer, como quisesse destacar, e tem a ver um pouquinho também com aquela briga por liderança de criança, de menina e tal. Mas é algo que a gente levanta a cabeça, tenta instruir Laura, orienta, filha, vai acontecer coisa boa e coisa ruim, vai acontecer comentário ruim, como acontece comentário ruim, os haters, né? Acontece comentário, a pessoa nem conhece a gente, vai lá e detona, e a gente tá ali fazendo conteúdo que não cobra de ninguém, né? Para o usuário não é cobrado para ninguém, e ele recebe um conteúdo gratuito, com o intuito de ajudar, ele leva uma pancada na cabeça, mas a gente levanta a cabeça, explica para ela que é normal e dá bons exemplos. Interessante. Nunca tinha pensado por esse lado, não. Você já se sentiu de alguma forma ou pra você Não, que se já teve, nunca percebi, não, assim. Eu fiz a pergunta, eu tava pensando, acho que eu sou meio imune a isso, assim. Não tenho grandes seguidores, né? Eu tenho também perfil no Instagram, mas não tenho uma grande quantidade de seguidores. Eu acho que nas redes sociais a coisa é mais aberta mesmo, e aí existe, né, a pegada aí dos haters. Mas fora isso, velho, eu me influencio um pouco pela opinião dos outros. Assim, mas não é um esforço, não. É uma coisa que eu sou meio desligado mesmo. Então, no momento, não decidi nada. Eu acho engraçado, assim, dois exemplos bem rápidos. Um foi quando a gente fez a colônia de empreendedorismo para criança, né, que claramente o objetivo não era tornar as crianças donas de negócios, era muito mais de ensinar um pouco sobre educação financeira e muito sobre criatividade, né, sobre fazer o negócio acontecer. E foi muito legal o resultado. Mas a gente teve uns comentários muito assim, é um absurdo fazer isso com as crianças. Vocês têm que botar a criança na areia para pegar a minhoca, sabe? Assim, tipo, o negócio... Cara, ninguém tá evitando ou criando problemas. A gente tá criando opções, oportunidades. Eu acho que Deixa tudo a isso... criança ser criança, né? Deixa a criança ser criança. Você não tá deixando de ser criança, não, velho. Maria, com 5 anos, quer montar uma barraquinha para juntar dinheiro para comprar o negócio dela, porque ela já entendeu que ela não tem tudo que ela quer, velho. Então, assim, não sou eu que fico dizendo para ela, você vai montar a barraquinha para fazer isso. Então, assim, quero isso, não tem. Hoje não dá para comprar. A gente precisa fazer alguma coisa, né? E tem uma situação que aconteceu uma única vez, e ainda bem que eu soube responder. Que eu estava numa roda de conversa e uma pessoa muito militante levantou e disse: é muito fácil ser pai branco e rico. Assim, né? Porque todo mundo olha para mim e acha que olhou para mim, estereotipou, eu sou isso, o pai branco e rico na minha posição. E aí a galera ficou meio assim, que a minha resposta foi: mas eu não estou aqui por causa da minha paternidade, não. Eu estou pela dele, pela sua,
talvez pela ausência que você teve paterna. O que eu quero é mudar isso. Eu quero ser essa pessoa que vai fazer a diferença e que a gente não precisa falar isso dos outros. Que a gente saiba respeitar todo mundo. Aí todo mundo se cala nessa hora, né? Porque aí ninguém sabe o que fazer, falar, aquela coisa toda. Pô, mano, a gente tá lá querendo fazer um trabalho para todo mundo, para fazer a quantidade de coisa social que a gente faz. Por exemplo, quantas coisas a gente faz para a sociedade e eu quero ainda levar um dedo na cara desse, você lasca, né? E sempre tem alguém antes pra julgar, né? Eu falei que nunca tinha percebido, eu acabei lembrando de uma também na roda de conversa, que eu escutei um comentário desse de uma pessoa que estava no debate, né? E a pessoa disse, mas essa coisa, a posição do pai é muito mais fácil. De fato é. Né? Pelo que a sociedade já colocou para a mulher, que já é posto para a mãe, de fato a posição da gente é muito mais fácil. Mas a gente está aqui justamente para convencer a galera de que a gente pode fazer mais. Para convencer os homens de que a gente pode fazer mais. E a gente está tentando fazer mais, fazendo mais já, tentando igualar a cada dia e mostrar para os homens, não só para os homens, mas para as mulheres que elas podem ter isso também. Elas podem ter essa relação mais igualitária. Exato. Eu acho que o exemplo do pai, assim, acho que dois desafios. Um é o cara querer assumir e o outro também é a mãe abrir esse espaço. Se permitir. Porque tem muitas vezes que a mãe até nem acredita que o pai é capaz e aí termina até blindando a criança. O que termina sendo ruim para todo mundo, né? Não é para um para outro. Então, assim, eu acho que é um grande trabalho em conjunto, né? Eu acho que toda a discussão ela precisa ser em prol da criança, né? E não para mim ou para minha esposa ou para quem for, mas sim para Maria lá, que é quem a gente quer que viva um mundo melhor do que o que a gente está vivendo hoje, né? Assim, acho que talvez se a gente perguntar para qualquer um da gente aqui, a resposta vai ser essa. A gente hoje vive para que nossos filhos vivam melhor, né? Pelo menos tenho essa percepção. E aí, vou levar para uma pergunta rotineira. Como é essa relação entre dia a dia de trabalho e tempo com os filhos? E aí, talvez em cada fase, porque assim, não muda nada, né? Apesar da gente ser talvez, pais que estão acima da média de suporte, vamos dizer assim, mas a gente tem a nossa vida normal. Por exemplo, agora nas férias eu não consegui fazer tudo que eu queria fazer com Maria, né? Muito pelo contrário. Mas uma coleguinha dela chegou lá em casa e fez, poxa, mas meus pais não fizeram nada comigo. Maria não pôde dizer isso porque a gente fez. Mesmo que minimamente distante do que eu gostaria, mas dentro da possibilidade, né? E aí? Rapaz, assim, primeiro, no começo, eu tive a oportunidade, o privilégio, né, até desse papo que a gente estava falando, de ficar muito perto, porque Joana nasceu na pandemia. Então, aí 1 ano e meio, 2 anos quase de home office. Primeiro ano total, então pude estar de perto ali e acho que isso foi muito forte para construir vínculo, muito importante para a Joana. E hoje, assim, duas coisas que rolam lá em casa sem falta. E aí, mais uma vez, não tem certo, cada um, eu sei que tem linhas diferentes, mas lá em casa é cama compartilhada. Por mim, fazia uma obra, se eu tivesse 10 filhos, era todo mundo junto, né, aprender com a sabedoria indígena aí, porque para mim é um momento de vínculo total, de afeto total, a gente ter a rotina de dormir e acordar juntos. Por mim, é até ela querer sair, até ela pedir para sair pro quarto dela, tá? E para mim não atrapalha nada da vida do casal, minha visão. E aí nessa rotina, toda noite, certo final de semana, eu ficava um dia ou outro, ficava com uma festa e tal, eu conto gibi pra ela. Sempre contei muita história. E hoje a moda atual de Joana é Chico Bento. Então, todo dia chega, tem que ler o gibi, tem que escolher o gibi, tem um ritual, escolher, quase sempre repete mesmo. Ah, tu escolheu. Aí eu, escolhe, pai. Aí eu escolho ela. Eita, pai, é o outro. Não era pra eu escolher, né? Aí, o gibi é uma... E aí, muitas vezes, antes de terminar o gibi, ela já tá dormindo. Então, às vezes, eu passo o dia todinho fora sem conseguir aí contato, mas esse é o momento da conexão. Eu falo muito no Instagram, até quando eu falava na rádio também, e nas conversas, da gente sentar no chão com a criança. Né? Tá pensando, Thiago, antes da gente começar, que é importante a gente ter esse momento. Você trabalha pra caramba, você passa ali mais de 12 horas na rua, 10, 12 horas na rua, e você chega, a sua criança quer saber de você. Ela tá esperando você chegar, né? Para ter esse momento.
E aí, eu sempre falo muito, poxa, Geraldo, a gente pega ônibus, passa 2 horas no trânsito pra chegar em casa, chega cansado e tal. Mas a tua filha tá te esperando lá, cara, pra brincar. Senta no chão, não precisa fazer uma grande coisa, não precisa construir uma cabana, ou fazer qualquer, tipo, grandes coisas, não. Senta no chão e conta a história, vai ler, faz se coloca presente, né? Eu sempre falo muito isso, de você se colocar como presente para brincar. A criança não, ela não está com grandes expectativas de termos de brincadeira, até tá. Ela está com vontade de brincar de alguma coisa, mas ela quer, mais do que tudo, ela quer a sua atenção. Ela quer ser ouvida, ela quer falar sobre o que ela viveu, o que ela brincou na escola, o amiguinho que fez maldade com ela, enfim, as relações dela. E ela quer compartilhar com você o dia. Aí você tem aquele momento ali, por mais que você tenha dificuldade de tempo, de conseguir esse tempo, mas se você sentar meia hora ali, você já está construindo e fazendo isso uma rotina, né? Você já está construindo uma relação boa aí. Minha filha adora rua, velho. Então eu cheguei às vezes pra, preciso ali comprar o pão, preciso ir na farmácia, Já, fazer a cara, já, se já, vou já, contigo, já, vou comigo, quero sair, bora. Eu acho que essa questão do trabalho, né, uns mais, outros menos, mas para todos que trabalham e são pais presentes é um grande desafio, grande. Uns mais, outros menos. Mas eu vou fazer um link com o que a gente falou anteriormente, que é prioridade. Na hora que você trata com prioridade, você vai dar um jeito de compensar a ausência quando você está no trabalho. Como, por exemplo, dormir junto, acordar junto, ir comprar o pão, sentar no chão. Se você trata com prioridade, vai ter alguma forma de você compensar essa ausência. E aí você toca. Você vai na sua rotina já de empurra, você vai trabalhando e vai... Eu estou com praticamente 2 trabalhos, né, com aula. E enquanto a gente está trabalhando, é trabalhando. É muito difícil a gente conseguir realmente se divertir. Enquanto o conteúdo não fica que a gente entende que está bacana, a gente está trabalhando. Então, quando dá aquela respirada, a tensão baixa, e de fato a gente tenta compensar. Aí é dormindo um pouco mais tarde, é acordando mais cedo, fazendo uma programação legal, às vezes cedendo, compra um sorvete, compra um picolé, compra um chocolate, para poder você compensar essa ausência. Mas me permita fazer uma analogia cristã aqui. Eu quando comecei a me relacionar mais com Deus, num momento muito difícil que eu passei na minha vida, e a gente ficava com aquele... É um dilema de muita gente, tem até essa pergunta no Google, que é: por que eu devo seguir a Bíblia, os mandamentos, para quem é cristão, para ser salvo? Mas Jesus morreu e a gente foi salvo, então para que eu quero seguir? Então fica esse dilema: eu tenho o que fazer para ser salvo? Eu já fui salvo, então não tenho que fazer nada. Livre-arbítrio é uma discussão muito grande. Quando eu comecei a me relacionar mais próximo com Deus, eu encontrei a minha resposta. E conversando com alguns pastores e algumas pessoas, que era o seguinte: eu não tenho que fazer nada para. Quando eu me relaciono com Deus, eu começo a fazer. Então é o inverso. Então quando você prioriza seu filho, meu amigo, não tem a receita correta do como conciliar o trabalho. Você automaticamente vai conciliar. Então priorize seu filho, priorize sua filha, que você vai conseguir conciliar. É fruto. É fruto. Estar com eles é fruto daquilo que você construiu antes, priorizando ele. Não é meio. É mais simples do que a gente pensa, né? Porque a gente pensa, não, vou proporcionar um momento aí inesquecível, levar na Disney e fazer uma viagem arretada e tal, mas aí tu precisa de dinheiro, precisa de tempo, de organizar as férias. Isso é massa, o cara que consegue fazer isso, o cara é o super-herói e é massa. Mas você não precisa esperar esse momento, tá ligado? Você não precisa esperar exatamente chegar às férias para fazer. No dia a dia você vai construindo isso e de repente um banho de chuva ali que aconteceu por acaso, você já está construindo essa relação, essa memória. Quantas vezes a gente comprou um presente mais caro do que até que a gente podia dar? Total. E ela preferiu um chucai de R$3 ali da feira. Quantas vezes? Isso eu só peço, meu Deus do céu, pra que aquilo? Exatamente. Eu priorizar o lance é prazeroso. Tu falou em... Às vezes tu abre o mundo teu pra dar pra ela o último pedaço da pizza. Mas a gente não faz isso com esforço, a gente faz porque a gente gosta. Era essa a conclusão que eu tenho. E assim, eu acho, uma das coisas que eu sinto, eu sempre me senti menos maduro do que minha idade real. Eu sempre fui meio assim, na minha intimidade, brincalhão, gostava de brincar de muita coisa. Então, tem muita coisa que eu vivo com ela de brincadeira que eu gosto, velho. A gente fica desenhando, eu adoro desenhar. A gente perdeu na vida assim, porque a vida existe que o cara tem uma postura de adulto, bota a barba para parecer mais velho. Depois o cara vai ficando mais velho, aí é o contrário, né? O cara quer parecer mais novo. Mas assim,
as brincadeiras, os jogos, do dominado, não, o jogo da memória, eu adorava. Você colecionou papel de cartas? Eu colecionei. Papel de carta não, mas figurinha eu Não, aí, adorava. peraí, é que da minha época, mas não era papel de carta, mas era. Sim. Não, desenho. Xerox de Cavaleiro do Zodíaco. Legal. Tá ligado? da sua época, Que a gente tinha que catar, pô. Eu lembro que a gente ia tipo, nos bairros adjacentes pra poder ver se o cara tinha um desenho diferente. Aí, que loucura, né? De É época. mais ou menos a história da figurinha. E na banca, eu vou muito na banca, meu dinheiro durante a semana, pra comprar o gibi, pra comprar a figurinha. Pô. Então, assim, é um resgate pro cara viver até de forma autorizada pela sociedade. As brincadeiras e a infantilidade que tá dentro de cada um, velho. Então, assim, a gente arruma tempo, é difícil pra caramba, mas por ela é prazeroso pra gente também. Pra não ser- Rogério, você abrilhantou minha conclusão, porque veja, a gente não fica fazendo esforço para poder compensar a ausência do trabalho. É algo que já vem, é natural. Quando você prioriza, é natural. Então, você brincar no chão, eu vou todo dia brincar no chão para compensar. Não, você já brinca no chão por prazer, você já toma com prazer. Isso. Então, Eu acho que às vezes, se eles deixassem, a gente faria muito mais. muito mais. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de ler fazendo vozes. Eu sempre falo isso aqui. E Maria faz sem vozes, papai. Eu gosto tanto de fazer as vozes, Faz velho. um patudão lá. Não é patrão, não é voz, não é voz profissional, não. Mas assim, a conversa, quando tá um personagens diferentes, eu vou fazendo as vozes, que eu mudo, passou o tempo, sei lá. E aí ela faz, pai, sem voz hoje. Tá certo? Sim. É o básico. É o básico. Assim também pede, quer dizer, uma misturada na história. Ela, às vezes ela quer, pede, vai, branca do chapeuzinho vermelho, aí mistura os dois, vai pela floresta, não é o lobo, é a bruxa. E tudo coisa que eu gostava de fazer, velho, assim, pessoalmente antes da paternidade. E aí você viver esse mundo novamente. E você falou das brincadeiras, às vezes simples, né? Eu tava falando pra Geraldo aqui antes de começar que tem brincadeira que eu fazia com Laura quando ela tinha 2, 3 anos de idade, que hoje com 10 ela pede as mesmas brincadeiras. Então, eu não sei como ela vê graça nisso, mas Que massa. mas acho que marcou e foi. Eu às vezes fico, papai, como é que ela gosta disso? Mas até hoje, faz mesmo. Tu falando isso, eu tenho uma que eu brinco com Maria, que é fazer como se ela fosse uma massa de pão, de bolo, o que for. E ela lembra disso toda semana, assim. Toda semana ela pede. Vai na massa de bolo. Faz a massa de bolo, faz o pão, esquenta o pão, amassa o pão, não sei o que. Cara, eu fico pensando, será que ela vai ficar velha, ficar assim? Depois dessa tua aí, acho que ela vai... E eu sou muito da vibe de Rogério, assim, eu não vivo cama compartilhada. A gente tentou evitar ao máximo isso, inclusive. Desde os 11 meses, Maria dorme na cama dela. Mas, por mim, qualquer coisa, ela iria pra minha cama, porque eu supro minha necessidade minha carência de estar com alguém, porque a Aline não consegue nem tocar. Ela fica do lado da cama lá, e se estiver tocando nela, ela pede pra eu sair de perto. Então, Maria vai pra cama, pra mim isso é realizador. Mas a gente não faz isso, sabe? A gente segurou um ano, velho. O primeiro ano, todo de Joana, ela dormiu no quarto dela, foi o contrário. Aí foi quando a gente não aguentou mais, que ela acordava muito, mamava e tal, aí traz de volta. Aí Mas eu acho que é assim, eu acho que cada um tem uma experiência, né? Assim, e entende o que é importante e para a relação de vocês. Né? Assim, enquanto família, acho que a família precisa sempre definir quais são os princípios para ela e fazer aquilo deixar claro, porque aí as crianças vão crescer sabendo bem quais são os princípios. E eu acho que a criança sempre dá sinal, em tudo, em tudo. Sei lá, a gente fala muito, às vezes se preocupa com a idade para se alfabetizar. Uma coisa que eu vivi na gestão pública, tem muita aquela comparação, no privado a galera se alfabetiza com 4 anos, 5 anos, aí no público a gente tem uma lacuna gigante aí, que a gente vem melhorando um pouco aí nos últimos anos, mas a lacuna ainda é enorme. Aí como é que vai ser no público e tal? E aí uma especialista na época falando comigo, papai, criança gosta de aprender. Você não deve tirar o direito dela de aprender. Agora, tem que ter prazer. E assim é na casa. Nunca forcei ela a querer aprender algo antes do tempo, ou querer aprender. Mas ela quer. Aí, ela querendo, o cara vai lá e estimula. Então, a criança dá sinais em tudo. A criança dá sinais quando quer sair da cama, a meu ver. Qualquer coisa. A criança dá sinal quando quer mais autonomia, independência, menos presença do pai e da mãe. Primeira vez que eu disse, não, pô, aqui com minha amiguinha, não quero que vocês vão não. Doeu o coração, mas é o sinal. Tem um gráfico que diz que 90% do tempo do filho que a gente tem com o filho é até os 12 anos, né? E meu amigo, eu quero empurrar esse gráfico lá para toda que pariu, eu quero nem saber, velho. Eu não quero esse gráfico aqui comigo 12 anos, não. Uma coisa que é legal lá em casa, assim, eu falei do banho logo no começo, né? Então, desde então, eu não deixei de tomar banho. Só que eu já ouvi a galera dizer, não pode tomar banho com o pai depois que faz X anos, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo.
Aí eu disse, velho, eu vou começar a consultar psicólogos, porque pelo menos são pessoas que, de alguma forma, vão ter uma leitura teórica, né? Teórica e técnica. E aí a maioria deles disse, até o momento que ela não se sentir incomodada, segue, velho, assim pra vocês é legal. Cara, pra mim, tomar banho com ela. Nossa, poxa, eu A gente brinco faz com a dança da ela. chuva, cara. Até hoje, a dança da chuva. Pular e Também, também. também. Sabe, eu acho que Ela vai dar sinal, ela dá sinal, com certeza. Vai fazer que não quer mais. E olha que em qualquer profissão, não só de psicólogo, às vezes tem uma onda, uma moda que muda também, até aí uma linha defende não pode dar banho, a outra aí volta. Eu acho que o cara tem que sentir cada caso, é o que a gente tá falando aqui, dentro de casa, aí você sente... Acho que com receita é diferente, mas se o bolo for ser pai presente, tá valendo. Isso. Vou terminar lá com o pai presente, tá valendo. Exatamente. E compartilhado depois, né? Com outros pais. Vai fazer. Mudando o mundo. Vamos fazer. E algum comentário já chegou para vocês que vocês receberam e disseram, caramba, tá valendo a pena tudo isso que eu tô fazendo pela infância da minha filha, do meu filho, ou pela infância de todos os outros que estão e que virão. Deixa eu abrir essa aí. Se vier da minha mãe, é só pau na cabeça. Minha mãe diz que eu sou um pai que estrago. Que não sei criar, que a menina sofre. Ela chega às vezes, sua filha sofre. Eu falo, cara, como? Mas é coisa de mãe, é super cuidado. Mas a gente recebe muito comentário de mulheres, principalmente. Né? Eu recebo de mulheres, mas, cara, você é um baita de um pai. Você é um super pai, porque você é pai. Não vou falar de herói não, né? Herói tá muito no... Você é Mas você é um paizão. Você é um paizão. Se eu tivesse uma filha, um filho, eu queria que tivesse pai. Cara, você fica assim, caramba, velho, como ouvir isso? Eu queria que meu marido fosse assim. Sabia que a gente não tá preparado a ouvir isso. Às vezes não tá preparado pra ouvir isso, cara. E sabe o que a gente falou muitas vezes fora? Você fica com cara bestalhado, sorrindo. Se você for interpretar o que a turma tá falando, você vai ficar bestalhado mesmo. Você fica bestalhado, sabe? Então, eu já tive a oportunidade, eu não sei se, de repente, a professora fala a mesma coisa para todo mundo. Porque tem muita vezes que, na hora do plantão pedagógico, sua filha é líder, tem comportamento, todo mundo é líder, né? E até da primeira vez que eu escutei isso, óbvio, para mim não é uma preocupação, não tem problema nenhum dela ser liderada, não tem essa neura. Inclusive tem que ver o tipo de liderança dela, se for liderança mesmo. Aí, mas assim, já escutei de professoras e às vezes até de pai e mãe de um coleguinha que ela foi passar um dia e dizer, pô, vocês estão criando bem a filha de vocês, parabéns. Comentário simples assim, mas que pô, na hora o cara fica feliz. Não sei se é mentira, não sei se é demagogia, não sei se é verdade, mas pô, a gente fica feliz pra caramba, porque trabalho é suado, o cara se esforça, que é o melhor, então quando o cara vê isso, fica feliz, né? Um diretor, eu trabalhei na Coca, um diretor meu nos encontrou Laura pequena no braço, a gente tava no clube, e aí eu entreguei Laura pra ele, Laura foi, e aí tudo normal pra mim. Quando terminou assim, ele disse assim, olha, sua filha é muito bem criada, esportiva, disse, criança quando não faz, sem ter medo, só de saber que o pai e a mãe ali é figura, que é muito bem criada. Então assim, eu não sabia se isso era algo técnico ou não, mas só de você ouvir isso, cara, seu coração acho que dá aquela relaxada. Então é muito bom receber elogio que às vezes não tá preparado. Às vezes tem um elogio que não chega em forma de elogio, mas nessa coisa que ele falou mais cedo do homem que não demonstrou sentimento e tal. E aí você escutar de um cara que se começar a se interessar pela paternidade, pelos cuidados assim, do dia a dia e tal, isso eu começo a perceber, meu irmão, esse cara não era assim, velho. Esse cara tá preocupado com isso por quê? Isso é por causa do conteúdo, por causa da conversa, né? Então isso aí já tá... Mudando alguma coisa. Tá mudando alguma coisa na cabeça dele. Isso aí já é um combustível que era a ponta exata que eu quero chegar, sabe? É mudar o coração do cara, a cabeça do cara. E a gente, claro, como a gente falou aqui, percebe todo o núcleo ali da casa e tal. Mas quando a gente começa a mudar o coração do cara, isso aí pra mim, quando eu vejo que essa transformação acontece. Agora, por que eu citei até com mulher? Porque assim, homem é mais parceiro, né? O cara elogia, às vezes, do nada. Quando você recebe de mulher, cara, isso acho que tem a ver também com a mudança postural que o próprio Fábio está querendo fazer. Que vocês trabalham muito essas mensagens na internet. Uma mudança cultural que a mulher se permita também. Então você recebe de mulher, de uma mãe. Caramba, velho. Não é pra bajular ali, é de coração. Então, emociona. Eu vou comprovar isso com números. A gente tem mais seguidores do sexo feminino do que do sexo masculino. Eu falo isso tanto no meu perfil pessoal quanto no Fala Papito, tá? Então, e por quê? Porque existe essa expectativa, essa esperança de que o pai dos meus filhos seja assim,
eu queria que aqui em casa fosse assim, eu sonho com uma pessoa dessa. Eu acho engraçado que, assim, pra mim, ter o feedback a cada episódio é muito legal. Ou a cada vídeo que eu posto, alguém me manda, caramba, isso foi pra mim, isso aqui eu lembrei da minha família, lembrei da minha avó, lembrei do meu pai, lembrei de isso aqui. Ou então, cara, obrigado por aquele episódio. Eu tava precisando ouvir aquilo e não sabia. E é uma coisa que a gente não faz esperando para que isso venha, mas vem, né? Então, eu acho que a gente está o tempo todo nessa, não fazendo para que exista esse retorno, mas ele existir é bom para a gente pelo menos entender que a gente está no caminho, não sei se certo, mas pelo menos no caminho. Criando, né? Criando, mudando. Isso aí, acho. O nosso perfil tem 73% de mulheres. Então, atenção aí, lojas bakers, perfumaria, joias. Mas... Obrigado, mulheres. Obrigado, mulheres. Você falando até, pegando um gancho rapidamente e ampliando aí a questão, isso se reflete, inclusive, na política também, velho. Assim, os homens participam muito pouco, perdão, nas políticas de cuidado. Tem muito mais mulher na área de assistência social, na área de saúde, na área de educação, do que de homem. Então, às vezes você vai para uma reunião assim, discutir primeira infância, muitas vezes eu sou o único homem. E isso é ruim, é meio que replicando a realidade que tem, muitas vezes dentro de casa, na política pública. Vou confirmar isso aí com números. Em pelo menos 40% das residências do Brasil não existe, não é um pai, é uma figura paterna. Ou seja, são residências onde só existe a figura da mulher. Tá? Isso aí já é um ponto bem... Mãe solo, absolutamente solo. Absolutamente solo. Isso pelo censo de 2022. 70% delas pretas e a maioria em situação de vulnerabilidade. Tá? A gente deu outro número. Menos de 20% dos pais participam da vida escolar dos filhos. Sabia? Para cada pai solo, existem pelo menos 15 mães solos. Quando o cara é pai solo, fala, meu Deus, o cara é pai solo, velho. Então, assim, o cara é todo um pedestal, né, velho? Porque é um super desafio para o pai ser. E quando a gente admira, eu já admirava, e depois de saber tudo isso, de estudar, eu digo, cara, como é que a mãe consegue? Porque quando eu vou passar um final de semana sozinho com Maria, eu faço, cara, não aguento mais, fico louco. Né? Porque ela tem uma energia 300 vezes maior que a minha. E só uma última informação, que também é super importante, quando se descobre, uma família descobre que o filho tem uma deficiência mais grave ou uma síndrome, 70% a 80% dos pais deixam a família e 90% dessas mães são dependentes financeiras desses pais. Ou seja, é um negócio que a gente está num grande problema, que a gente precisa conversar sobre, trabalhar sobre. Depois eu quero bater um papo com o Rogério sobre os projetos que ele já toca, porque eu estou criando projetos também em linhas parecidas aí para a gente trabalhar com essa galera. Mas, assim, realmente é preocupante. E aí, quando a gente fala da licença paternidade para os pais estarem lá, não é para o pai, é para a mãe, é para o filho. Tanto é que as 4 pessoas que estão na cabeça do projeto são 4 mulheres, né? Não é nem o pai. Os pais estão apoiando o projeto, né? Que é um ponto que também a gente precisa levar em consideração. Mas aí, Rogério, eu queria aproveitar. Tu trouxe aquele lance do como é que chamou? Sanduíche, da geração sanduíche. Geração sanduíche. Esse é um termo que a galera aí de parentalidade está usando. A expectativa de vida está aumentando, a gente também está sendo pai mais tarde, e aí o que acontece? Por exemplo, lá em casa, tem um Joana de 5 anos e tenho minha mãe com 83 anos. Meu pai já faleceu, sou filho único, também é outro ponto que pega pra caramba aí nessa hora do cuidado. Então, minha mãe veio morar comigo quando meu pai faleceu, e hoje ela tem algumas limitações, e eu cuido dela, inclusive sendo referência muitas vezes de responsabilidade, de orientação, tipo, não vá sozinha não pro supermercado que as calçadas, você pode tropeçar, tal, tomou o remédio, tá aqui, ó, esqueceu o remédio hoje, comprei um negocinho pra ela não esquecer, e aí muitas vezes isso tem muito aprendizado, muita oportunidade aí, mas traz muita pressão, né, porque você
não, se a gente se acha que não é preparado, não tem livro, não tem muita gente falando sobre cuidar dos filhos, muito menos, velho, cuidar dos pais. E seu pai e sua mãe já senil, né? Já idosos, uma idade mais avançada. Então se fala muito pouco sobre demência, como lidar com isso, como apoiar isso, como não tirar a autonomia deles também. Isso é outra coisa, velho, que Fala Papita aí pode explorar em algum Acho outro que momento tem pro outro oportunidade de lado. falar sobre isso aí. E aí eu tô vendo muito isso na pele hoje, essa dificuldade de rotina, e minha esposa grávida de Matias, estão tentando dar conta aí de todos os lados. Aí, agora nas férias de Joana, férias de escola, eu tirei um dia de férias aí para apoiar, e fiz uma viagem com minha mãe curta para realizar um sonho dela, ela queria conhecer lá as cidades históricas de Minas. Então, dividindo o tempo, a atenção e as prioridades, e aí ajudando ela a caminhar lá, se locomover em Ouro Preto, tá cheio de ladeira e tal. Eu tive um bocado de sentimento, foi trabalhoso, mas um bocado de sentimento massa, assim. Eu acho que a vida lhe dá a oportunidade de fechar o ciclo, de retornar. Quem cuidou, quem trocou sua fralda. Cuidar de quem cuidou, né? Exato. Isso é um grande desafio, realmente. Tem uma peculiaridade nesse desafio. Estou vendo isso parcialmente, porque meu pai já está perto de 80, eu não moro com eles, né? Mas assim, leva para médico, consulta, e tem uma peculiaridade porque meu pai nunca teve regra assim para se alimentar, sempre come de tudo e tal, até hoje com várias restrições de pressão, de tudo. Ele já teve 3 infartos já. E ele não para. Ele vê uma linguiça ali salgada, a mais salgada que tiver, ele quer. E é bem diabético, come doce A todos os dias. teimosia, né? A teimosia, É, a minha mãe teimosia, também. Porque, assim, é uma criança, em partes, assim, em termos de comportamento, de querer, na impulsividade, na impulsão, de querer realizar aquele desejo, mas na cabeça dela é ela quem manda em você, né? Uhum. E você quer botar uma regra ali e ela não quer aceitar, e isso é complicado pra É caramba. super diferente. É uma peculiaridade aí que você a gente vai cuidando, mas tendo esse obstáculo de fazer essa comunicação Acho que funcionar. um tópico bom seria assim, como ter autoridade sobre os pais, né? É. Tendo amor, carinho e sem machucar, né? É bem difícil aí, conseguir ter autoridade. Até porque para eles é difícil perder essa autoridade e assim, mudar de posição não é fácil na cabeça deles, assim. Não foram preparados para esse momento. Muitas vezes vem de uma geração que os pais não chegaram à idade que eles chegaram. No caso da minha mãe, até que sim, tiveram pais, pai e mãe longevos. Mas também não é comum. Então, assim, é a mudança que o mundo está passando e a gente no Brasil também está passando e precisa falar disso, tá? Até em termos de política pública, porque se você pode tirar ou pode justificar uma falta porque foi o seu filho no médico, Sim. em tese, se sua mãe mora com você e também tem uma necessidade médica, você fazendo aí uma jurisprudência, uma analogia, você também poderia ou deveria justificar uma falta porque teve que tratar alguma coisa médica da sua mãe. Um desses infartos que meu pai teve, ele passou 3 meses internado, porque ele achou que ia partir e não queria aceitar o tratamento e achou que se ele ficasse deitado no quarto do hospital, Jesus ia levar, como o pessoal acha que diz no popular, né? E a gente, eu, graças a Deus, tive muito apoio assim, do trabalho, trabalhava no LIDE, e o pessoal lá foi muito parceiro justamente dessa questão. Lembrei, todo mundo falou do Lili. Naquela vhora eu vacilei, mas eu lembrei. E isso que eu já falou, de você ter licença para cuidar dos pais também, né? E isso foi arretado porque eles foram muito compreensivos comigo e eu fazia home office no hospital, às vezes faltava o trabalho porque fazia rodízio com meus irmãos para cuidar do meu pai. A gente não deixou em momento nenhum sozinho, justamente porque a cabeça dele estava muito debilitada e estava fragilizada por causa do impacto. E então essa questão de a gente cuidar de quem cuidou e ter a visão das pessoas que estão em volta da importância disso, né? De que os pais precisam da gente também. Bom, eu tenho até como contribuir também um pouco sobre isso, sobre essa questão dos pais. Confesso que eu nunca tinha escutado nem lido nada sobre esta geração sanduíche, mas eu me enquadro nela porque de uns 8 anos para cá, eu precisei me envolver muito na vida dos meus pais, né? E hoje termina que eu levo meu pai, ou eu ou minha irmã, a gente leva
meu pai no médico, por exemplo, né, para ele ir sozinho. Apesar de ser novo, eu considero ele muito novo, mas se aposentou muito cedo e aí termina que eu até, se eu puder dar uma dica aos pais aí, não se aposentem cedo, trabalhem para ocupar a cabeça, para fazer outras coisas, ter contato com pessoas, etc. Blá, blá, blá. Mas uma coisa que eu sempre escuto é: você é muito novo para ser pai dos seus pais. Só que uma coisa que, para mim, aqui dentro eu nunca vou poder negar o amor que um dia eu recebi deles. Então, para mim, assim, independente de eu ser novo para ser pai deles, eu preciso, não é nem, não seria nem retribuir, né? Mas assim, é devolver aquilo, né? Que cuidar de quem cuidou, né? Então a gente também precisa cuidar de quem cuida. Eu acho que isso é legal, gostei da gente ter trazido esse tema. Mas vamos correr aqui, porque a gente precisa ir para os finalmente. Eu quero falar de legado. E eu não estou falando de deixar herança, nada disso, não. Eu quero saber qual foi o melhor conselho ou aprendizado que vocês já receberam sobre ser pai. Da minha parte, que me faz me sentir um pai melhor é tudo que eu recebo de retribuição de Laura. Ela entende perfeitamente a contribuição que eu dou na vida dela. E ela me retribui, né? A gente fica muito na ideia de o pai ser o cara que fomenta, né? Que tá ali para botar às vezes ordem ou para brincar, simplesmente brincar. E aí a gente olha pela parte divertida de brincar, mas eu garanto que não é só isso. Isso é muito pequeno para o que eles têm de entendimento da figura do pai. E eu trouxe uma carta aqui que Laura fez para mim, que eu acho que fez com tudo que eu imaginei, né? Eu até converso com ela sobre quando eu ficar velho, ou se eu faltar em algum momento, e posso ser criticado por isso. Né? Se não é uma conversa de criança, minha mãe diria isso, não é uma conversa de criança e tal. Mas essa retribuição que eles dão já hoje, de imediato, just in time, é algo assim, surreal. Não? A carta que Laura fez para mim, e ela pede para eu guardar, ela diz o seguinte: pai, você é o amor da minha vida. Então, o amor da minha vida já é algo muito, muito foda. E ela diz o seguinte: ela usa na carta uma frase que ela rotineiramente diz para mim. Toda vez que eu saio de casa e que ela está presente, ela diz o seguinte: nunca se esqueça de mim, eu nunca me esquecerei de você. Ela fala isso. Aí na carta ela complementa, né? Obrigado pelo que você é e tudo que faz. Uma grande diferença na minha vida. Desculpa pelo meu comportamento, quando eu lhe aborreço. Tá, ela sabe. Eu fico arrependida. Morde a sombra. Sempre que alguém lhe irritar, leia este bilhete. Ela entende que o bilhete é um suporte que ela está me dando. É algo que ela pode me dar material mesmo. Entendeu? E aí ela termina dizendo o seguinte: espero que você guarde esse bilhete. Ele é muito especial para mim. E sabe que tudo vai ficar bem. Deus vai lhe ajudar. Então, cara, não é frase formada, não é conselho. É o que eles já dão em troca. Então, o que ela me dá em troca é algo muito, muito grande que me faz dizer assim: eu sou o pai e estou no caminho certo. Caramba, assim, eu me identifico muito aí, como o Thiago falou. Pra mim, os feedbacks mais fortes e potentes são deles. Né? Assim, quando a gente chega, recebe um abraço, até já pegando aqui o objeto. A gente tinha pensado em trazer algum objeto, alguma foto até para decorar aqui e eu esqueci. Mas quando eu saí hoje de casa, não com essa finalidade de trazer para cá, minha filha fez algo que normalmente ela faz comumente quando eu vou viajar a trabalho, não volto no mesmo dia. Ela, pai, toma isso aqui meu. Aí é um lápis, ou às vezes é uma pedrinha que ela pegou na rua, para tu lembrar de mim. Pra tu não esquecer de mim. Então ela hoje me deu. Pai, eu trabalho. Às vezes quando o negócio é grande, eu, caramba, tem um negócio menor não, eu vou continuar lembrando de você, mas ela me deu isso hoje. E isso representa um pouco da relação da gente. E que mostra essa relação de vínculo, de confiança que fortalece e faz a gente querer, né, fazer mais. Mas, velho, assim, de referência de outros, eu tomo muito da minha vida do meu pai. Assim, meu pai, eu sou filho por parte de mãe. Por parte de pai, eu tenho 5 irmãos. Eu fui o caçula do meu pai. E ele foi ausente no começo da minha vida escolar, né, até ali minha adolescência. Mas enquanto adulto, a gente ficou muito amigo, velho. Um negócio assim, meio fora do, talvez... Do padrão, né? Do padrão, da causa, consequência esperada. E ele me deu muito suporte nos momentos de dificuldade, assim. Eu tive um casamento antes desse atual e quando a gente separou, velho, meu pai foi o
os conselhos do meu pai, caramba, bicho, foi algo assim que me transformou e até próximo dos últimos dias da vida dele. É tanto que realmente toda a parte da ausência acho que foi apagada ou minimizada por esse final aí de convivência da gente. Então, também é uma grande lição para mim, né? Sempre é tempo, se não dá tempo no dia, no ano, em alguma parte da vida vai dar tempo, pode dar tempo, e a chance de recuperar, de resgatar esse vínculo. Esse vínculo quando ela você percebe que ela confidenciou alguma coisa. Isso é arretado, né? Porque pra mim eu ganhei o jogo ali. Quando ela. Criança, a gente sabe que criança não namora, não tem essa. Mas às vezes tem uma conversa de crush. Vamos ver se vai lá que é crush. Aí, Uma laranjada aqui. Quer crush, minha filha? Toma laranjada aqui. Sei lá, o que é que um crush faz? Você anda de mão dada, troca bilhete, por que mais sim, você eu fiquei sem o que falar na hora, assim, tentando fugir costume, mas, bicho, eu fiquei feliz, porque ela compartilhou comigo, tá ligado? Você se sentiu segura pra compartilhar. Ela botou lá no box do banheiro, tomando banho, escreveu um C e um L e o coração e tal. Eita, E eu já fiz. fui na letra lá, procurasse na chamada. Eu perguntando, mas isso ela fazendo o nome das amigas, né? É Lara, é Lívia. As amigas puxando as amigas que eram com ela. Ela, não, pai, é fulano. Ai, e é o quê? É o quê? Não, porque eu tenho pai. Não, porque ela fez assim, pai, tá, eu vou dizer. É que eu tenho um crush com fulano. Aí eu. E o que é o crush? Quando a gente gosta da pessoa. Ah, tá. E fulano, a gente boa, é. Eu não sei, eu não falo com ele. Eu já fiquei mais aliviado. É platônico esse crush. Eu já fiquei mais aliviado. Mas aí, pronto, eu vi que não ia rolar, mas eu fiquei feliz porque Era com ele, Lua Santana. Cara, eu tenho dois comentários pra fazer desse aí. Um eu acho que também essa questão da relação com o filho, eu acho muito legal. E aí é um pouco do que o Rogério falou, vem um pouco da cartinha, vem um pouco de colocar o sentimento pra fora. Maria, apesar de ter 5 anos, ela é muito sentimental. E aí ela já aprendeu a usar isso a favor dela. Então, tipo assim, hoje não, porque provavelmente ela vai estar dormindo. Mas ela vai tentar me esperar acordada para que eu volte para dormir. Porque ela sabe que os dias de falar papito normalmente são à noite. E ela faz, por que a senhora fala papito à noite? Porque ela quer colocar ela para dormir. Então, amanhã ela vai me cobrar porque eu não cheguei para colocar ela para dormir. Aí, por 2 motivos. Um por esse e o outro porque eu e a Aline, a gente termina viajando com alguma frequência e às vezes junto, às vezes separado. A gente criou lá em casa, que é uma dica que é bem legal, não sei se eu já falei aqui, mas é a caixinha da saudade. A gente pegou uma caixinha qualquer que a gente ganhou, uma caixinha de madeira, e a pessoa que vai ficar fora ou ausente, a gente coloca o perfume dela lá dentro. E aí quem tiver com saudade vai lá e abre e vai sentir o cheiro da pessoa. Então todas as vezes que eu chego e Maria já está dormindo, eu pego a caixinha, dou uma xeringada do perfume e boto no lado dela para lembrar saber que eu passei por lá quando eu cheguei. Sabe? Isso eu acho que é muito legal, assim. Tem uma história de um pai que dá um nó no lençol, não sei se vocês já ouviram essa história. Eu vou dar um com meus pijamas. Quando eu não estou. Pronto, então... Estou imaginando a Maria usando minha samba canção para dormir. E a outra coisa que eu já escutei e que eu acho que é legal e que também conversa com o que vocês falaram é que as mães sentem muito mais isso pela pressão externa, mas a gente tem uma sensação de que a gente precisa ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo. E no final das contas, a gente só precisa ser o melhor pai que o nosso filho precisa. Com certeza, as necessidades dos nossos tantos filhos aqui, 6 para 7 filhos aqui na sala, não são as mesmas. Então não adiantava. Se eu fosse o pai que eu sou para Maria, para Laura, ou para a filha dos meninos, ou para a filha de Paulinha, cara, não era a mesma coisa. Então, assim, a gente sabe. Então, acho que o mais importante de tudo isso é a gente saber quem são os nossos filhos, né? E na conversa da gente toda, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre conhecer, sobre estar junto, sobre querer, sobre que, cara,
Claro que eu não quero que ela tenha crush, mas se ela tem, eu quero saber. Sim. Não é não? Então, Isso é a vitória, velho. Isso é, pra mim, eu ganhei o jogo. essa Esse jogo. confiança cara, é o que eu espero de Maria. Eu quero que quando ela fizer uma coisa errada, que ela me conte, ou que ela queira partilhar ou tirar a dúvida, e que ela... Hoje, basta eu olhar para ela, ela sabe que... Opa, peraí, tem uma coisa. Então, assim, né? Então, muito mais por uma questão de respeito do que de medo, né? Porque aí também a gente precisa diferenciar um pouco disso, porque senão daqui a pouco a gente tá, né? Travando. Mas é isso, galera. Bicho, eu acho que foi um programa... A gente poderia passar muitas horas, a gente vai ter que parar para fazer um parte 2 dele. Só de crush da próxima vez. E nesse dia eu vou só intermediar, se Deus quiser. Mas para a gente fechar, um conselho para um pai, ou para um cara que vai ser pai. O cara descobriu aí a gravidez. Qual é o conselho que você daria? Presença. Total. Presença. O resto é fruto. Para não repetir presença, que obviamente é muito importante, e pegando um pouquinho aí da minha jornada mais técnica, quando me pergunta assim, na apresentação sobre desenvolvimento infantil, eu falo contar a história. Velho, é super simples, da forma que você conseguir, mas a contação da história e botar contato com o livro é o melhor que você pode fazer nos primeiros anos de vida para seu filho. Além de criar um hábito que vai afastar ela das telas, que a gente precisa falar aqui, repetir o que se repete tantas vezes, o quanto que as telas atrapalham isso. Então, velho, não sabe fazer a brincadeirinha, criar um brinquedo lá da NASA, conta história. Esse é o conselho. Quem não tem dinheiro conta história, né? É. Uma coisa que eu digo sempre é... Além de você ser presença, você amar, você dizer que ama, né? Diga todo dia, velho. Minha filha, ela enjoa às vezes. Pai, tu já me dissesse isso hoje. Nada não, mas eu quero dizer, filha, eu te amo. Tu já disse que eu te amo, eu digo de novo, eu te amo, filha. E dizer, ter esse hábito de dizer, de declarar, deixar isso declarado, né? Ô, Gé, tu acha que isso é mais fácil pra dizer pra menina do que pra menino? Muito diferente. Rapaz, eu acho que hoje eu diria pra menino também, sem problema, mas... Eu me pergunto, se fosse um menino, se eu dava tanto beijo, tanto cheiro, eu acho tanta que não, conchinha. Eu acho Rapaz, que eu vou descobrir ainda, é. mas... Conta pra gente depois. Eu tive essa relação com meu pai, então pra mim é muito normal, sacou? Sim. Assim, eu brinco que por muito tempo eu tive vergonha do beijo na cabeça e depois eu senti orgulho do beijo na cabeça. Esse cara sempre falta, né? Hoje em dia, às vezes eu vou treinar, assim, eu vou jogar alguma coisa, tá fazendo o quê? Ele fala nada, eu falo, vai assistir meu treino. Porque antes eu tinha vergonha quando ele ia assistir, quando eu tinha meus 14, 15 anos. Eu vou dar 2 dicas aqui. A primeira eu vou dar para os caras que recebem, por exemplo, algum conteúdo que um da gente aqui gerou. Das suas namoradas, noivas, esposa. Entendam os sinais, o que é que elas estão dizendo com isso. Já, não vou dizer que acontece todos os dias, mas é bem comum, os caras chegam pra mim dizendo, bicho, eu te conheci em algum lugar. No final das contas, eles sempre descobrem que foi, minha mulher que me mandou um vídeo teu. Tipo assim, é muito comum. Aí quando ele faz isso, eu faço, entenda o que ela tá querendo dizer pra você. Qual foi o vídeo? Foi uma coisa que ela... Entenda o que ela tá querendo dizer pra você. Ela tá querendo dar algum sinal com isso aí. Então a gente manda um direct pra alguém, alguma coisa, a gente tá querendo falar alguma coisa. Ou que é interessante pra ela, ou que é interessante pra gente. Né? Então eu acho que o primeiro toque é pros caras que ainda nem sonham em ser pai, talvez. Ou que se são, que precisam fazer alguma coisa diferente. E o outro toque, eu acho que é pras meninas que parem de escolher os caras mais bonitos e escolham os caras que vão ser os melhores pais. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco a forma de olhar para as pessoas, né? A estética é o que chama a primeira atenção, mas eu acho que conhecer, saber e pensar nisso no futuro, né? Como é que vai ser, eu acho que é um grande sinal. Eu, enquanto pai e vários pais aqui de meninas que estão aqui hoje, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria que Maria olhasse para o cara e também pensasse nisso. Provavelmente ela vai ter alguma informação mais específica disso pelo pai que tem dedicado à área e ao estudo sobre, mas é uma coisa que eu gostaria. Eu dei uma palestra para o menino na Federal, no final eu disse, vocês acham que o namorado de vocês vai ser um bom pai? Todo mundo olhou para mim assim, eu achei uma área, daí eu disse, cara, avalie que vai.
Mas é isso, galera. Muito obrigado, velho. Assim, eu estou muito, muito feliz. A gente estourou todos os tempos que a gente imaginava aqui por conta do meu atraso. Eu atrasei para começar o programa hoje. Mas queria agradecer de coração a vocês pela partilha, por tudo que vocês trouxeram. E já deixo o convite feito para que a gente possa fazer um segundo momento. A gente construa essa pauta em conjunto e a gente possa mais uma vez se encontrar para falar aqui, porque eu acho que foi fantástico, velho. Eu estou muito feliz. Top. Ok, faço, aceito, convite aceito. Faço parte 2, parte 3, parte 4, com muito prazer. Isso é algo que eu conheço o Geraldo, né, já há poucos anos atrás, e a gente sente muita falta disso. Assim, o trabalho do Fala Papito é algo que eu acho que quando tu criou o perfil, eu comecei a seguir logo, assim. Logo que começou, não sei exatamente quando foi. E quando eu vi, eu disse, pô, velho, que bom que alguém vai investir, vai ocupar esse espaço aí. Algum dois resolveu fazer isso. Porque já tava mais do que na hora, velho. E assim, muitas vezes, às vezes eu falo em alguns espaços, mas muitas vezes o pessoal me pede indicação e às vezes eu sinto falta de referência, sabe? Então, assim, já indiquei muito Geraldo aqui, que a gente se conhece há muito tempo, não falei, mas que bom, né, que esse trabalho aqui, vamos espalhar esse trabalho do Fala Papito para todo lugar. Eu vou ficar muito feliz, né? Porque assim, a estrutura massa, país massa, intermediador massa. Vou ficar muito feliz se chegar uma mãe, um pai e dizer assim, rapaz, a gente absorveu algumas coisas do podcast de vocês. Quero só bastar um, já dá uma alegria imensa. Né? Eu acho que esse é o objetivo. Né? Por mim, se eu parasse hoje, eu já tinha a sensação de missão cumprida pelos feedbacks que a gente recebe, sabe? Então, assim, eu não tenho dúvida que esse programa vai tocar em muita gente. Só de saber que foi, eu escutei, eu compartilhei com fulano, compartilhei com meu companheiro ou com um amigo. Isso aí só de você que está ouvindo a gente, está assistindo, fizer isso, isso já vai pagar o nosso cachê, né? Não é Foi cada cachê, que soccer para trazer os caras para cá. o nosso salário de estar aqui. E se quiser, a gente vem todo mês aqui, toda semana, porque a motivação é justamente essa, da gente compartilhar essa experiência, né? Porque a minha experiência ela vai ajudar né, em algum momento, a experiência de Thiago vai me ajudar em algum momento, e de Rogério. O segredo está aí, porque eu não tenho a razão, o Rogério não tem a razão, ninguém tem a razão, ninguém sabe, não existe uma receita, né? Não existe o compartilhamento de experiências para a gente enriquecer a nossa paternidade. Galera, o Fala Papito não é meu, ele é nosso. Convido vocês a fazerem parte dele da forma que vocês acharem que conseguem, que podem, que querem de alguma forma se dedicar. Convite feito, do jeito que vocês quiserem, está aceito. Tá bom? Acho que a gente devia depois ter uma foto com as meninas, todas as meninas. Vamos fazer. Lá na frente, dizer, esses caras falaram sobre vocês quando eu pequeno. E no final do ano eu quero juntar todo mundo para fazer uma confraternização. Todos os convidados, todos os filhos. Imagina a confusão que vai ser. Só não deu o microfone na Laura, tá? Vixe Maria. Bota o karaokê pra ela. Tinha. Vamos lá. Encerramento do Fala Papito também é bom de se ouvir. O que mais me toca ouvindo vocês é lembrar que nenhum de nós nasce pronto para ser pai. Quando a gente recebe a notícia, parece que zera tudo que a gente sabia. Tem pai que até o morro subiu no ato do parto. Na verdade, a maioria de nós nem sabe o que danado é ser pai, porque ninguém nunca parou para ensinar pra gente o que era isso. Faltaram modelos, faltaram afeto, faltou presença, ou não, sei lá. E por que a gente não pode ser tudo isso que faltou? Mas quando o homem se permite viver de verdade esse chamado, ele descobre que ser pai não é só uma função. É preocupar-se com a filha, é sentar-se no chão para brincar. Conciliar trabalho e família não é fácil, é desafiador. Mas qual a tua prioridade? Qual a tua prioridade? Ser pai não é a mesma coisa de ter filho. Ser pai é uma decisão que precisa ser tomada. Eu diria mais, é uma forma de existir, de coexistir. Porque não é mais eu, somos nós.
Hoje a gente ouviu 3 formas diferentes de viver essa paternidade aqui na mesa. 3 vozes únicas, mas todas têm algo em comum. O coração de estar por inteiro nessa missão todos os dias das nossas vidas. E quando a gente compartilha isso com o mundo, a gente não está aqui pensando na vaidade. É sobre estender a mão para outro pai que ainda está perdido. É sobre mostrar que é possível e que vale a pena. É sobre dar voz e espaço para que outros pais se reconheçam. É sobre criar rede de apoio entre homens. Infelizmente, ser pai presente é considerado um milagre. Mas, para a gente, ser pai referência se tornou missão. Referência para nós mesmos, para os outros e para a nossa família. Valeu demais pela entrega de vocês hoje, pela escuta, pelo tempo. Que você, aí do outro lado, possa também um dia estar aqui desse lado. Porque aqui no Fala Papito, presença também tem microfone. Muito obrigado e até a próxima. Fala, papito. Papai, eu vou te amo. Papito, fala, papito.